Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui para gravarmos mais um grande debate para o canal. E hoje o assunto é bastante interessante, está relacionado tanto a um assunto filosófico como também teológico. O tema se trata sobre o problema do mal. Está para participar aqui conosco o Luiz Eduardo, que é cristão, é TDIsta, é um defensor de design inteligente, é um apologeta. Ele estará defendendo a visão cristã. E o tema da live é o seguinte: o mal contraria a existência de um Deus bom? E está para participar aqui também conosco o Flávio, ele que é um ateu, naturalista. Galera, eu quero pedir a vocês que deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse conteúdo em suas redes sociais, beleza? Pegue o link desse debate, espalhe nos grupos do WhatsApp, ok? E vamos já iniciar esse grande debate, que será interessante. De um lado, nós temos alguém que defende a posição cristã, e do outro lado, nós temos a visão do Flávio, que é com base em uma visão naturalista barra ateísta. Flávio, você pode começar, tá bom? Você tem 5 minutos, liga o seu microfone e apresenta a sua exposição sobre o tema. O mal contraria a existência de um Deus bom? Fica à vontade, você está com a palavra. Tá. Em primeiro ponto que nós temos que entender é que existe uma diferença entre acreditar em um Deus e um Deus bom, tá? Então, assim, o mal, ele negaria a existência de um Deus? Não necessariamente, porque não necessariamente esse Deus que possa existir precisa ser um Deus bom, né? Então, pode ser que exista algum Deus, mas não necessariamente um Deus bom. Ou pode ser que exista um Deus, mas não necessariamente esse Deus seja plenamente só bom, né? Então, pode ser um Deus que possa agir tanto com atitudes ruins quanto atitudes boas, né? A existência do mal negaria a existência de um Deus que seja plenamente bom. Se esse Deus é plenamente bom e ele não age de forma errada de nenhuma maneira, que ele não toma atitude de errada de nenhuma maneira, aí sim isso negaria a existência desse Deus em específico, esse Deus plenamente bom. Então, um Deus bom seria negado pela a análise que nós vemos do mundo real? Sim, porque em um Deus plenamente bom, né, criador de todas as coisas, né, sem limitações, porque se um Deus plenamente bom existe, né, e existe coisas ruins no mundo, seria porque, no caso, ele teria que ter alguma limitação, né, para que essas coisas ruins possam acontecer, ou que ele não tivesse criado esse universo inteiro. Assim, por ele não ter criado um universo inteiro, ele não teria controle sobre tal coisa. Mas considerando que existe um Deus completamente bom, sem sombra de maldade, nenhum tipo de outra característica que pesaria sobre o seu julgar, ele é plenamente bom. E todas as coisas que ele cria é reflexo dessa plena bondade dele. Então não haveria espaço para surgir algo ruim, porque nada de sua mão que viria a existir seria algo ruim. Tendo isso daqui como base, né, um ser completamente bom, ele é incapaz de criar algo ruim. Um ser completamente bom, ele é incapaz de criar algo ruim. Logo, não existiria maldade no mundo. Só existiria maldade no mundo a partir do momento se ele tivesse essa ideia de mal concebido previamente sobre ele e ele refletisse essa maldade que existe previamente nele nas coisas a qual ele criasse. Ou se ele fosse de alguma forma limitado e por causa de sua limitação, as coisas que ele criou com a intenção de ser boas acabassem se tornando ruins com o tempo. Mas não é considerado isso daí a visão, pelo menos o que eu acho da divindade a qual ele estaria trazendo, desse Deus que seria, sei lá, eu acho que o Deus bíblico, eu acho que ele está trazendo. Se não for o Deus bíblico, nós podemos partir para outras divindades, colocando essas especificações de qual divindade ela é. Mas se analisarmos um Deus plenamente bom, né, não existiria espaço para coisas ruins acontecerem. Só se esse Deus fosse um Deus dualidade, né? Um Deus de dualidade, né? Que pudesse fazer alguma coisa boa e alguma coisa ruim ao mesmo tempo, o que já negaria essa ideia de um Deus plenamente bonzinho. Inclusive, se não me engano, essa é mais ou menos a visão que é implicada na Bíblia para o Deus cristão. É um Deus que age de maneiras certas e pode também tomar atitudes errôneas também, né? Ele não se atribui como algum erro, mas seria algumas atitudes mais, por exemplo, como fala lá em Isaías, acho que é capítulo 45, né, que ele fala que ele cria o bem e cria o mal, né? Tem algumas outras passagens também, como na criação do mundo, né, na criação do Éden, né, que ele cria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se existe conhecimento do bem e do mal, então, previamente, já existe esse conceito de mal, pelo menos como uma ideia, né?
E aí nós temos também, por exemplo, citado, né, na queda do homem, né? E na queda do homem já demonstra que existe um mal implícito ao homem antes mesmo do homem errar, né? Porque a própria serpente já chega com uma ideia de enganar o homem, né? E aí já temos um conceito de maldade já acontecendo previamente. Temos também um exemplo lá que é citado... Um minuto. Sim, sim. É citado esse daqui também, deixa eu me lembrar aqui. Tá aqui no meu computador. Daqui a pouco eu pego a referência aqui para mandar para vocês, mas é citado também que o próprio diabo, né, ele necessariamente não foi um ser que se corrompeu com o tempo, porque ele já tinha existido, né, já da mentira, né, que dele nunca houve verdade. Então, previamente, o diabo, tecnicamente, ele sempre foi mal. E nós temos essa ideia de que se ele já foi criado mal, então, tecnicamente, o mal sempre existiu. O mal é um atributo que sempre existiu e não tem um início. Se o mal não tem um início, da mesma maneira que Deus não possui um início, então não existe um Deus plenamente bom. Ele é um Deus que está nessa linha de bem e mal. Pelo menos o Deus bíblico, se é esse que estamos falando, né? Mas estamos falando de outro Deus, um Deus que não seja especificado, né? Posteriormente, na vez do meu colega falar, ele especifica mais ou menos quais são essas características de divindade que ele está colocando e a gente consegue correr uma linha melhor para esse debate, né? Muito bem, agora, Luiz, 5 minutos, sua apresentação, sua introdução. Liga o seu microfone e pode iniciar. Beleza, muito boa tarde, Jadson, boa tarde ao Flávio também, aqueles que nos acompanham. Vamos iniciar a nossa discussão. Para mim, esse é um tema, assim, particularmente bastante precioso. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, fico feliz de a gente ter um debate sobre isso, justamente para expor o evangelho, expor as razões pelas quais nós cremos em Deus, e especificamente o Deus do cristianismo, né? O propósito do debate aqui, claro que a gente vai afunilar a nossa questão para a religião do cristianismo, né? Eu sou cristão, o Flávio é ateu, e eu realmente entendo que só o cristianismo dá resposta para o problema do mal. Tá? De fato, satisfatório. Só o cristianismo tem resposta para o problema do mal, e é uma das razões, não a única, talvez nem a primeira, mas uma das grandes razões pelas quais eu creio, né, que o cristianismo é uma religião verdadeira, e não apenas isso, né, que há uma pessoa verdadeira envolvida aqui, que é Jesus Cristo. Quanto ao demais, vamos lá. Eu quero, assim, antes da gente pôr o primeiro pé nessa discussão, eu quero ter extrema sensibilidade, Jadson. Eu tenho amigos que, assim, sofreram coisas terríveis recentemente, eu já passei por isso, imagino que o Flávio também e outras pessoas. Então a gente sabe que esse é um tema sensível e eu quero ter responsabilidade de reconhecer isso para os meus ouvintes. Antes de qualquer coisa, antes da gente discutir, né? Eu falo, cara, quando alguém perde um parente, quando alguém sofre, quando alguém está passando por algo muito complicado, eu não dou essas respostas. O momento de dar essas respostas é aqui mesmo, é no debate, na questão intelectual. Mas o momento que alguém está passando por adversidades, o que eu faço é abraçar. É chorar junto, é abraçar, seja ateu, seja não ateu. Claro que nós temos palavras de consolo, eu quero terminar falando com isso lá no final. E isso é o que o William Lane Craig chamava de problema intelectual e problema emocional do mal. Porque uma coisa é eu lidar com um problema intelectual, nós temos respostas, como eu falei, ponto. Respostas nós temos. A grande questão que eu vejo, inclusive os maiores argumentos ateístas, eu vejo que elas vão para o lado do emocional. Nós apelamos a uma questão emocional e até tem a resposta para ela, só que essa resposta vai adiantar alguma coisa para quem está sofrendo, entende? Então, muitas vezes o que a pessoa precisa não é de respostas, mas de alguém, né, e de um abraço, amigo. Então, essa é uma questão importante para a gente considerar antes de tudo. E aí, seguindo, de fato, como eu disse, nós falamos sobre o problema do mal em vários aspectos, mas eu quero resumir em alguns aqui, que vão tratar, eles vão esbarrar e vão tangenciar várias coisas que o Flávio falou. Se ele tiver alguma questão nesse sentido para mim, faço questão de responder, que é Isaías 45, o fato de Deus criar o mal, a ideia de Deus ser um ser completamente bom, como que seria capaz de criar algo ruim. Na questão do Éden, a gente também tem questões que nem são a minha linha, né? Os calvinistas vão para uma discussão entre infralapsarianismo e supralapsarianismo, não precisamos ir por essa linha, né? Eu sou, de certa forma, posso dizer, uma espécie de arminiano, mas o que eu quero falar para vocês hoje, resumidamente, gira em torno do seguinte, e eu queria compartilhar com vocês, mas por problemas técnicos não vou conseguir compartilhar aqui no slide. Primeiro, já vou respondendo tudo, a gente volta nas questões, mas quero deixar bem respondido aqui. Quanto tempo nós temos, Jadson? Vamos ver se vai dar para passar tudo.
1 minuto e 30 segundos. Tá, vamos lá. Sobre o perdão e a justiça divina, nós temos o trilema de Epicuro, né? E eu vou entrar nisso, mas resumindo, Deus poderia perdoar sem exigir justiça, sem punir o pecado? E várias outras questões ocorrem nessa linha. E o trilema de Epicuro eu acho interessante, ele realmente trata algumas coisas, né? Mas eu quero dar algumas respostas apenas, depois eu vou conectar essas respostas. Eu quero fazer o inverso, eu vou fazer uma coisa reversa mesmo, vou dar a resposta e a gente volta. Então é o seguinte, primeiro, Deus é unibenevolente, Deus é onisciente, estou fazendo várias asserções aqui. Deus é onipotente, sim, tudo isso. É melhor haver seres livres do que meros robôs, ou como o Dr. Frank Turek dizia, mere robots. Seres livres e redimidos é algo melhor do que não haver mal, mas também não haver seres livres. Algo que a gente poderia fazer previamente para evitar o mal, poderia ser feito? Acho que essa é uma pergunta importante. Se vier, a gente faz questão também de colocar. Deus poderia determinar que o pecado fosse algo bom? Não, porque seria uma contradição lógica e Deus é inerentemente bom, como diz Norman Geisler, é uma questão de inerência. Nós também podemos tratar sobre isso. Deus ele pode fazer contradições lógicas e negar a onipotência dele? Não, nós também falaremos sobre isso, se for necessário. Claro que não, bastaria dizer que Deus também poderia fazer contradições lógicas e ainda assim ser lógico, e tudo bem, já que essa é a definição de onipotência, para alguns ali dentro do trilema de Epicuro. Em uma frase, eu tenho pouco tempo. Beleza, bom, aí a gente segue na sequência. Ok. Quem vai iniciar fazendo a primeira pergunta é o Flávio. Você tem 2 minutos, ok? Liga o seu microfone. Pode ir. Ok. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre essa ideia de um Deus que pode fazer atos ruins e atos bons são coisas que estão determinadas na própria Bíblia, por exemplo. Né? Nós temos, por exemplo, citado em Oséias, por exemplo, né? Onde Deus ele já fala lá para Israel, por exemplo, invadir um povo, massacrar aquele povo lá em um estado de guerra e esse tipo de coisa. Então, assim, Deus, ele plenamente pela Bíblia, ele não age somente por formas boazinhas, né? Ele faz coisas boas e coisas ruins, né? O tempo inteiro. Inclusive, algumas questões dessa justiça pode ser, de certa forma, até muito bárbara, porque pede até para partir crianças ao meio, né? Sei lá, vai rasgar o ventre da mãe, né? Tirar o feto dali, rasgando o ventre para matar a criança, né? Então, assim, se nós temos um Deus que é plenamente bom e ele ordena para que coisas ruins aconteçam, como é que isso se dá? Como é que um Deus plenamente bom ordena para que coisas ruins aconteçam? Não é que coisas ruins aconteçam fora da ordem dele, é que ele ordena que aconteça pelo seu próprio mandamento, pela sua própria voz, ele pede para que algo ruim aconteça. Então, como é que se dá um Deus plenamente bom ao viés disso daí? Beleza, liga o microfone, pode responder, Luiz. Beleza, vamos partir aí da questão bíblica então, né? Não é nem tanto aspecto filosófico, mas já bíblico. Quando fala-se de partir crianças ao meio, na verdade isso foi no contexto de Salomão e a criança não foi partida ao meio, foi só uma maneira de perceber quem que era a mãe verdadeira, né? Porque a outra tinha matado, né? Tinha 2 filhos, 2 mulheres, essa é a história que cita lá. Então não, a criança não foi partida ao meio, não existe nenhuma história onde Deus mandou e de fato uma criança foi partida ao meio. Quando a gente fala das histórias de morticínio lá no Antigo Testamento, e essa é uma parte interessante, existe um livro chamado Is God a Moral Monster, né? É Deus um monstro moral? E ele explica várias coisas, dentre elas o estilo de linguagem. Quando fala que vai matar e todos foram mortos e até crianças de peito, existe uma outra situação que eu vou piorar ela, eu vou aumentar essa questão, a gente pode trabalhar ela depois, para realmente aprofundar no nível que deve ser dito. Mas quando você vai no Antigo Testamento, eu vejo que há muitas más compreensões. Tem uma pergunta que eu vou fazer depois aqui para justamente adentrar melhor ela. E quando você fala, por exemplo, dos amalequitas, a Bíblia fala que era para destruir tudo, acabar com os caras. Quando você continua lendo, você vê que o povo continuou vivo. E existem pessoas ali, existem crianças ali. Então, na verdade, você vai ver, e autores como esse que eu citei, lidam dessa maneira, é uma expressão, era uma expressão idiomática quando falaria que mataria todos. Na verdade, não mataria todos. E isso acontece até com outras coisas extra-bíblicas. Existem inscrições que falam que Israel foi exterminado completamente. Israel está aí até hoje. Ou seja, o que eu estou dizendo não existe nenhum exemplo de fato bíblico que desprove ou que mostre que Deus exigiu o mal
por razões assim, desnecessárias. O mal desnecessário, essa é a expressão que eu estava procurando. Esse mal desnecessário não existe na Bíblia, e a questão do mal existir, a gente vai ver que é decorrência do pecado, da escolha das pessoas. Tem mais a ser dito, muito mais, e é o que eu quero fazer aqui ao longo do tempo. Pelo tempo aqui eu não vou conseguir adentrar todas as questões. O que eu quero dizer principalmente, Flávio, é o seguinte: na visão ateísta, se a gente vai destronar essa visão teísta da vida, então não sobra nada. Porque, de fato, então, se eu vou dizer, Deus ele é mau na Bíblia, mas como você vai julgar isso pelo ateísmo, se o ateísmo objetivamente não consegue dizer o que é mal e bem? Entende? Não há mal e bom inerentemente nas coisas. Você pode até fazer disso uma construção social, histórica, isso é uma discussão muito boa sobre ética e moral, mas na prática, se Deus não existe algo fora de você mesmo que justifique ontologicamente que o mal exista. Então essa pergunta dentro da visão, cosmovisão ateísta, nem existe. Ela só faz sentido se não existe. A nossa discussão só inicia, de fato, se Deus existir. Se Deus não existe, como diria Dostoiévski, tudo é permitido. Mas quer dizer então que eu não posso me comportar bem? Já vou antecipar alguns argumentos. Não é isso que nós não estamos dizendo. Não estou dizendo que o ateu não pode se comportar bem. Eu estou dizendo que ele pode seguir o bem e fazer o bem, porque Deus existe, o bem existe. O que ele não consegue é justificar o bem que existe, pela visão ateísta. Essa é uma questão ontológica, não teleológica. Eu não estou dizendo que você não sabe o que é bom ou o que é mal, mas que você não vai conseguir justificar ontologicamente, não teleologicamente, a existência desse mal. Porque se não há algo fora de você mesmo como padrão moral, então tudo é uma deliberação, tudo é mero acaso, e logo não existe bem e mal. Essa é a grande questão. Flávio, liga o seu microfone, 4 minutos. Pode responder. Tá. Primeiro ponto a se analisar aqui é que está assim no livro de Oséias, capítulo 13, versículo 16. Você pode ler adiante, né? É a ordem do próprio Deus para se fazer isso. Não é só lá sobre o escrito em Salomão, né? Inclusive tem um lá em Isaías também, foi mal, não peguei essa referência, mas que já fala, por exemplo, de uma previsão de tal coisa que iria ser feita, e essa previsão seguiria pela ordem do próprio Deus, né? Sobre a questão de que o ateu ele não teria um dilema moral externo a ele, porque não necessariamente você precisa ter um dilema moral que viria de algo transcendente para você, porque, assim, como já é um argumento aqui que eu utilizo aqui há muito tempo, né, a questão de que nós decidimos o que é bem e mal é uma questão muito também pautada no social. Então, nós vemos aquilo que socialmente é muito bem aceito e que é benéfico para a sociedade, e aquilo faz sentido para a sociedade, e aquilo acaba se tornando um padrão. Né? Vemos, por exemplo, né, diversas sociedades não cristãs, por exemplo, né, que a religiosidade cristã nem é tão influente sobre elas, acabaram adquirindo os mesmos critérios de comunidade, por exemplo, de não pode roubar, não pode matar. Isso não necessariamente precisou ser um dilema vindo de um ser divino do cristianismo, por exemplo. Isso pode vir, por exemplo, por dilemas culturais, a qual eles empregavam a ideia divinizada para, como eu posso dizer, não justificar as suas crenças, por exemplo, né? Então, não necessariamente precisa ser uma ideia vindo de algo divino para você ter esse tipo de comportamento. Vamos dar aqui um exemplo bem simples, né? Animais, por exemplo, eles não têm essa ideia muito do religioso, por exemplo, né? Não, pelo menos não até hoje que nós descobrimos, né, se animais possuem essa característica de gerar símbolos religiosos para eles seguirem, né? Mas os mesmos conseguem criar regras de conduta para a sua própria sociedade. Já foi registrado, por exemplo, né, que em sociedades de chimpanzés, né, ser proibido categoricamente você ir lá e roubar uma posse do seu coleguinha. E o resultado para isso pode ser expulsão, espancamento ou até a morte do indivíduo. Também já foi registrado, por exemplo, uma guerra, praticamente uma guerra civil de chimpanzés, né, na Zâmbia, né? O que aconteceu? Aconteceu que esse grupo se dividiu em dois, né? Um dos grupos lá acabou guardando rancor sobre esse outro menor que se dividiu, né? E o outro tinha se dividido para uma região bem distante, onde um não iria tecnicamente influenciar nada no outro. Mas quando esse grupo maior descobriu para onde esse grupo menor foi, eles foram lá, planejaram e massacraram o outro grupo, né? E aconteceu uma característica que não acontece muito comumente com animais, né? Que é o quê? É eles rejeitarem as fêmeas. É algo muito incomum, porque você rejeitar as fêmeas fazem com que você não consiga se reproduzir. E eles pegaram, mataram todos quanto é macho, mataram tudo quanto é filhote, e as fêmeas que ficaram lá, elas foram o tempo inteiro, né, sendo excluídas e espancadas pelo resto dos grupos, né?
mostrando que, tipo assim, essas questões de regras de convívio social não é inerente do religioso, não é inerente de algo divinizado, né? Porque, primeiro ponto, né, para a gente acreditar que algo vem inerente de algo divino, nós primeiro temos que comprovar a ideia de um divino. Então, nós conseguimos, sem a comprovação da existência de algo divino, nós podemos também, né, incluir que essas características podem ter outros meios também. Porque a questão social ela é provada, a questão divinizada não. Então, partindo daquilo que tem mais falta de comprovação, né, essa ideia de bem e mal, né, toda a construção social indica muito mais para isso, porque é isso que tem mais indicativos. 2 minutos para a sua pergunta, tá, Luiz? Fica à vontade, pode ir. Opa, aí, voltou. Só sobre as regras da nossa discussão aqui. É possível comentar dentro do meu tempo, sem contar meu tempo, tá, Jadson? É possível contar dentro do meu tempo alguma comentário do que ele falou anteriormente? Ou sou obrigado a seguir para a próxima? Você tem 2 minutos. Você pode comentar um pouco e fazer a pergunta. À vontade. Beleza, beleza. Então, só rapidinho antes da minha pergunta, Flávio, respondendo, quando você cita Oséias 13:16, lá não está falando que as crianças vão ser partidas diretamente pelo meio, falam das grávidas, e mais uma vez ali está sendo feito, e o exemplo que eu citei, não foi diretamente Deus mandando uma pessoa fazer isso, mas que isso iria acontecer, provavelmente por inimigos. Isso tem a ver com a vontade permissiva de Deus e diretiva de Deus, que a gente pode discutir num outro momento. E aí, é claro, eu aumentaria essa questão, mas eu quero aumentar ela depois para a gente discutir. Quando você fala também dos animais, né, e aspectos religiosos, isso aí é plausível, até porque se existe o bem, tudo aquilo que faz parte da criação, ela segue padrões, né, da ordem e da decência que Deus criou na natureza. Isso não é de modo algum, eu vejo, um desmerecimento. Pelo contrário, a gente vê evidências do pecado e sendo respingadas justamente na própria criação, tanto material como animal, né, de outras vidas. Aí vamos lá para a minha pergunta. Flávio, em Números 16:27, já que você começou com a Bíblia, Números 16:27 fala que Corá, que era um dos rebeldes lá no meio de Israel na época de Moisés, fala assim a Bíblia que o pessoal se levantou ao redor de Corá, que era um traidor, junto com Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e crianças, lá no versículo 27. Só para aproveitar o nosso tempo não passar. Vai dizer, né, no versículo 32, que a terra abriu a boca, tragou com as suas casas também todos os homens e todos os que pertenciam a Corá e seus bens. Lendo esse texto, você acredita então que Deus mandou matar crianças? Essa é a minha pergunta. E se você acha isso correto, se é essa a ideia do texto. 4 minutos, Flávio, pode comentar, fica à vontade. Eu tenho que pegar um pouco mais do contexto do texto, né, para ter uma ideia maior, porque se eu pegar uma parte só de corte, sabe, vai dar a ideia que aquele corte em específico está demonstrando, né, porque naquele corte específico está demonstrando sobre essa ideia de mandar a terra tragar os outros, vai parecer muito com essa ideia de morte, né, porque era muito comum a ideia de abaixo da terra, coisa de sepultura, né, ser empregado a um contexto de morte, né. Então, possa ser que esteja falando sobre isso, né? E pelo resto do contexto, né? Ou esteja falando de alguma coisa, né? Mas pelo contexto que o antecede, né? Que eu não estou aqui com ele em mão, né? Vai me dar essa ideia de ter sido, eu posso dizer, uma ordem para a matança, mas talvez um contexto anterior dê uma ideia um pouco diferente sobre essa parte, tá? Sobre a ideia de que se realmente isso daqui está falando sobre a ideia de matança, isso daí seria certo? Não. Não seria certo. Mas com base em quê, Flávio? O ateísmo ele não prega essa ideia de certo e errado. O ateísmo é apenas o não crer. Sim, o ateísmo é apenas o não crer. Mas não significa que eu, como ateu, eu viva basicamente conforme a uma única frase de não crer em nada. Ninguém vive baseado só em um único ponto na vida inteira. Inclusive, nem cristão vive pautadamente somente sobre a Bíblia. E olha que a Bíblia é um livro enorme, né? Extremamente extenso, né? Com diversas outras coisas ali que se inclui como moral de vida. Mas não dá para viver baseado só nisso. Imagina o ateísmo, que é pautado somente do não crer em nenhuma divindade. Imagina só, cara, você viver basicamente pautado só nisso. Você não come, você não dorme, você não estuda, você não faz mais nada, você só não crê, né? Então, seguindo por um dilema social, moral, colocado na nossa sociedade, não é aceito que você saia matando pessoas aí a rodo. Não é aceito que você vá lá e fique matando crianças. Por exemplo, nós temos um exemplo também lá em
Êxodos, né? E fala na punição lá de Faraó, por exemplo, né? Que a punição de Faraó, pelo erro de Faraó, não foi só para Faraó, foi para todos os primogênitos do Egito. E entre esses primogênitos estariam bebês, crianças que não tinham nada a ver com o problema, mas morreram junto também. Então, que justiça é essa? Que por causa de um representante político, até crianças inocentes estão pagando, né? Tipo, filhos sendo punidos por pecado de pais e pessoas que não têm a menor noção do que está acontecendo sendo punidos junto. Que nem o versículo lá falado sobre rasgar o ventre da mãe. Né? Beleza, a mãe pode ter cometido algum erro. E o bebê que estava no ventre, qual o erro dele? Que nem é citado, por exemplo, lá em Isaías também, sobre a ideia de partir, né? E seria a partir do a ferro, as mulheres grávidas ao meio, né? Também, né? Pô, por que o feto está apanhando junto também? Se ele não tem culpa do ocorrido. Não é justamente um dizer bíblico que um filho não paga pelo pecado do pai, mas acontece, por exemplo, no exemplo de Davi também, que Davi pecou, não, né, veio para o coitado do filho do Davi, que nasceu doente, passou uns 7 dias lá doente, lá sofrendo, para morrer, porque daí ele só iria poder receber um nome posteriormente esse período de tempo. Então o coitado morreu sem nem poder receber um nome, pelo pecado que era de Davi, nem era dele. Se foi o Davi que cometeu o erro, quem deveria receber a punição era o Davi. Se foi Faraó que cometeu o erro, quem deveria ter recebido a punição era o Faraó. Inclusive, na própria Bíblia fala que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para Faraó segurar um pouquinho mais os israelitas lá e ele demonstrar que ele era Deus, para ele ser glorificado no Egito. Então, assim, talvez se nem tivesse tido esse endurecimento, talvez Faraó não teria nem segurado o povo israelita por tanto tempo assim. Né? O povo hebreu, no caso, né? Porque eu não sei se Israel já tinha se consolidado ali, mas já eram chamados de hebreus ali, né? Pode ser. 4 minutos, Luiz. Pode ir. Você Joia. está com a palavra. É isso aí, Flávio. Era nesse nível que eu queria chegar da discussão. Vamos responder algumas coisas. Números 16, como você viu, ficou muito claro que citou as famílias, citou... quem lê fala, todo mundo foi engolido, inclusive os filhos. E no contexto, sim, Flávio, é só ler 26:10. Vai deixar claro que foi tragar mesmo, foi uma morte. Todo aquele grupo morreu. Então, assim, por que eu falo isso? Porque eu sei que muitos ateus, tá, Flávio, e até outros críticos, tentam olhar para esse texto com má vontade, né, e dizer, não, crianças morreram, né? Deus mandou matar crianças aqui. E, na verdade, não, a gente tem que respeitar realmente o que o texto está dizendo. Olha o versículo 11 do próprio capítulo 26. Lá no 16 teve a questão de Corá, no 26:10, o mesmo autor, no mesmo contexto imediato, praticamente, você chega aqui no 11 e fala, mas os filhos de Corá não morreram. E é por isso que você tem salmos dos filhos de Corá. Ou seja, aqui está um exemplo clássico de que isso pode ter ocorrido em vários outros momentos onde o pessoal aponta e fala, morreu criança. Não. Agora sim, ponto. Respondi esse primeiro ponto porque é importante a gente considerar isso na Bíblia. Agora vamos para a camada necessária. Agora vamos para o nível que é realmente necessário, que eu mesmo já citaria. Eu citaria exatamente o que você citou, Flávio. É importante, temos que considerar o caso de Salomão, na verdade, o filho de Davi, né, com Batseba, depois veio Salomão, filho de Davi com Batseba, que morreu, de fato, e tem um vínculo ali com Davi. Você tem as profecias de Ezequiel dizendo que o filho não levaria o pecado do pai, né, e assim por diante. Você tem outros momentos da Bíblia, como de Faraó, também é um caso que eu gosto de citar, e não apenas isso, eu trago para os nossos dias atuais. Hoje em dia, Deus também permite que crianças morram. Se ele pode evitar um atropelamento, ou pode, e me permita, como eu falei, né, ter a questão moral, intelectual e emocional. Eu sei que é complicado de lidar com isso, mas quando as pessoas perdem hoje em dia, Deus está permitindo de alguma maneira. Então, por que ele não evita? Aí vamos no nível da resposta necessária. A Bíblia diz, Flávio, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus nunca planejou, na minha visão arminiana, nunca planejou, vamos criar esse mundo de morte. Não, o que ele fez foi, vamos criar seres livres. Porque o amor e o relacionamento só é verdadeiro se eles forem livres. Ainda que eles tenham que pecar, e ainda que eu tenha que morrer e resgatar todos eles, ou boa parte deles, claro que eu não sou universalista, mas que eu tenha que resgatá-los por livre-arbítrio, para eles não serem meros robôs. E ele prefere, então, morrer na cruz por nós, justamente para resgatar esses. Mas e as crianças? Essas crianças, se crescessem, Flávio, com certeza pecariam, e seriam pecadoras também. E não apenas isso, a questão é mais profunda do que essa. Não é só o que elas fariam depois. A questão e é que nem o William Craig diz, Deus criou o melhor dos mundos para que o maior número de pessoas seja salvo pelo livre-arbítrio. Por Cristo, mas através do livre-arbítrio. Em que sentido?
Isso significa, Flávio, que Deus criou um mundo em que, nessa colcha de retalhos que nós temos do universo, Deus sabe que se uma mosca pousasse do lado direito e o carro passasse do lado esquerdo, talvez naquele mundo possível o Luiz Eduardo não se converteria. Mas se eu tivesse nascido naquela geração, naquela situação, naquela outra, isso seria possível. A gente vai entrar nesse caso numa discussão quantitativa e qualitativa do mal. E é isso aí, essa é a grande resposta, não tenho tempo para aprofundar, mas eu tenho uma questão importantíssima agora, Flávio. O cristianismo é um dos únicos, hoje, batendo contra justamente o que você acabou de falar. Não do que a Bíblia faz, porque isso é consequência do pecado e Deus salva, e eu acredito que essas crianças estão salvas, ou seja, que a espera delas é muito maior do que qualquer sofrimento aqui na Terra, mas mais do que isso, só o cristianismo está lutando contra o aborto hoje, principalmente. O que a gente faz em relação ao aborto? Porque são crianças morrendo. Como o ateísmo lida com isso? Deu tempo, Luiz. Agora é o Flávio, 2 minutos para a sua pergunta, e pode comentar se quiser, tá, Flávio? Tá, primeiro ponto, sobre a ideia de que, tipo, aquelas pessoas que morreram, né, elas foram para o céu, né? Mas, assim, tem parte da Bíblia, por exemplo, que deixa claro que você só é salvo se você morrer em Cristo, né? Se você morrer na fé. Se você morreu sem Cristo, você não é salvo. Então, não me lembro nenhuma parte que especifica que se você morrer sem Cristo, se você não tiver conhecimento sobre ele, você é salvo da mesma maneira, né? Ou se você não chegou a crer nele, ou se você era uma criança, por exemplo, né? É dito que as crianças são inocentes, né? Esse tipo de coisa, mas não é implicado se ele iria realmente ser salvo, né? E essa ideia, tipo, eles iriam pecar no futuro, certo? Isso daí é uma natureza humana, né? Todo mundo iria pecar no futuro, né? Isso daí é inevitável, né? Mas daí já entraria num contexto de determinismo, né? Tipo, eu vou te matar antes que você comece a errar, né? Então, assim, para mim, não existe livre-arbítrio a ponto de quando alguém te mata antes de você ter a oportunidade de decidir, né? Você ainda não teve nem a oportunidade de tomar suas decisões. Mas voltando aqui para a questão aqui da pergunta aqui, né? Acho que eu vou deixar para responder essa do aborto na tua rodada, que não vai dar tempo de eu responder na minha. Mas, voltando para a minha pergunta, é justamente essa. Como é que isso seria dado uma ideia de justiça para um Deus a qual ele já coloca no parâmetro que não iria gerar punição para os filhos das pessoas, né? E, posteriormente, ele gera, nessas punições que eles vão gerar, incluindo os filhos de alguém também no meio. Porque se ele diz que essa punição não vai punir o filho pelo pecado do pai, e quando vai punir o pai, o coitado do filho acaba se envolvendo no meio da punição, então ele se contradiz. E é um Deus que diz que não se contradiz, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E lá como é que é o nome? Em Gênesis mesmo, lá quando ele está falando com Noé, ele já fala de ter se arrependido de ter criado a humanidade. Então, assim, o parâmetro de um Deus que não erra, por exemplo, um Deus que não é mau, que só faz coisas boas, é um parâmetro que nem a Bíblia tem. Porque é um Deus que, quando ele sente vontade, ele se arrepende de criar a humanidade e afoga a humanidade. Quando dá vontade, ele não pune o filho pelo pecado do pai, mas aí vai... Luiz, 4 minutos, fica à vontade, pode responder o Flávio. Perfeito, é isso aí, Flávio. Quando você vai para Ezequiel 18:2, Deus fala isso. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se botaram, citando um jargão da época, né, um questionamento entre o povo. Ou seja, essa questão não é recente, né? As pessoas estavam questionando justamente isso, Flávio, milhares de anos atrás. E Deus responde, tão certo como vivo eu, que jamais direi esse provérbio. Eis que todas as almas são minhas, já começa por aí. Em primeiro lugar, se Deus está... a gente às vezes, mesmo que Deus fizesse isso, não estou dizendo que ele faz todas essas coisas, mesmo que ele esmagasse todos nós, agora, exatamente nesse momento, mesmo que esmagasse os seres bons que ele criou, é que isso não faz parte do próprio caráter dele, mas a gente já está olhando com uma ontologia errada, porque você esmaga um mosquito hoje, você esmaga um inseto hoje, não está preocupado com isso, mas você está tirando uma vida. Mas isso é um absurdo, exatamente um absurdo, porque você está olhando para tirar uma vida humana, e é um absurdo eu comparar com tirar a vida de um mosquito, porque ontologicamente é uma discussão diferente, e é isso que eu estou te dizendo. Deus tirar a vida de seres humanos é uma questão ontologicamente ainda mais diferente, porque Deus, por concepção, é um ser infinitamente maior do que nós. Qual que é a maior distância de você entre o mosquito ou Deus entre você? Então, a gente está medindo Deus com os nossos parâmetros. Esse já é o primeiro problema ontológico. Mas não é isso. O que eu quero chegar é que o que o texto está prometendo em Ezequiel e em tantos outros textos, primeiro, é que no juízo de Israel, e realmente isso ocorreu, você não vai ver ninguém sendo morto pelo Estado de Israel, mata os filhos junto porque o pai fez errado. Não, você vê justamente as pessoas sendo tratadas, cada um pelos seus pecados. Agora, no nível de Deus,
daquilo que eu falei do William Lane Craig, que Deus criou o melhor dos mundos para que todos sejam salvos, para que o maior número de pessoas seja salvo, no melhor dos mundos, nas melhores das circunstâncias, né, das possíveis combinações de eventos, aí faz sentido o caso, por exemplo, de Davi. O filho de Davi morreu, mas a Bíblia não está dizendo que o filho de Davi levou a culpa do pai. E essa é a questão. Deus não vai colocar a culpa de Davi naquele filho. E tudo indica, eu creio sim que as crianças, eu menciono as crianças, é esse Jesus que falou, deixar a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, uma criança quando morre, eu particularmente, eu sei que há polêmicas, há outras possibilidades que não dá tempo de dizer, mas que uma criança quando morre, ela não é que ela morreu sem Jesus, mas a justiça de Cristo é automaticamente imputada nela, justamente porque ela não teve a opção de escolha inicial. Agora, quando eu olho para textos como esse, o que eu vejo então é um Deus bom conciliando histórias. Não é que Deus falou, vou matar a criança por causa do pecado do pai. Não apenas isso. Deus, nesse emaranhado de eventos que só ele, o maior dos matemáticos e o maior de todos, para todos os aspectos da vida, consegue visualizar, ele consegue conciliar a história dessa criança com a história desse pai que pecou, de forma que o pai é punido com a morte dessa criança, mas essa criança era o momento exato dela também. Era aquele momento, não estou sendo fatalista, é uma possibilidade lógica, o William Lane Craig fala sobre isso. Era o momento do pai ser julgado, mas essa criança que está sendo usada para julgar o pai, ela, para a vida dela, né, aquele era o momento ideal no melhor dos mundos possíveis para que ela alcance o melhor de Deus. E sim, Deus pode combinar esses eventos, sem necessariamente o nexo causal entre eles, de que ela só está morrendo por causa do pai. Não, há outras causas, e essas outras causas têm a ver com esse N mundos possíveis que Deus poderia ter criado. Isso é plausível, né? Embora a Bíblia não entre em tantos aspectos como esse, mas ela é plausível e é o que melhor se encaixa aqui. E lembrando, todos são salvos por Cristo. Mesmo aqueles, aí eu respondo isso, que morreram sem Cristo, lá no Antigo Testamento, não morreram sem Cristo. Morreram vendo as sombras e confiando na salvação de Deus através de Cristo. Agora é o Flávio. Tinha dado tempo para o Luiz. 4 minutos, Flávio, fica à vontade. É que ele não fez a pergunta. Deixa eu voltar para ele fazer a pergunta. Você agora tem que responder a resposta dele, é a réplica. A réplica, no caso, é uma pergunta, né? Voltando para o ponto, é que o seguinte, o filho de Davi é citado não como ele tivesse morrido por uma simples causa natural, porque ele teve uma morte dolorosa e agonizante por dias, né? Dias de sofrimento à toa pelo pecado de Davi. Não é colocado como se o filho de Davi fosse responsável pelo pecado dele, mas é colocado como se o filho de Davi estava sofrendo, como uma forma de punição para o Davi, e o Davi teria que ver seu filho sofrendo, né? E isso daí incluía o sofrimento de uma criança à toa, porque a criança não tinha problema nenhum com esse tipo de coisa, né? Como uma forma de atingir o Davi, né? Se nós colocamos essa ideia, tipo, Deus ele mata o povo novinho ali, né? Para não correr o risco da pessoa se perder no futuro, né? Cometer vários erros e aí se perder a sua salvação, né? Então, porque em diversos outros casos Deus permite com que pessoas cresçam bastante para cometer erros o suficiente para poder ser condenados. Se Deus faz isso com um grupo de pessoas, por que não faz isso com todos? Deus está sendo exclusivista? Pega um grupo de pessoas a qual ele decide que aquele ali é o melhor momento para ele partir para a sua salvação, e outras pessoas ele deixa viver o bastante para cometer erros no futuro e ser condenado, por exemplo, né? Vamos colocar essa ideia, por exemplo, de pessoas que não morrem em Cristo e ainda estão salvos assim, né? Como, por exemplo, na Bíblia fala que muitos que só é salvo aqueles que morrem em Cristo e crê, né? Teria que acreditar em Cristo de alguma maneira para poder ser salvo, né? Pelo menos posteriormente à vinda de Jesus, né? O que aconteceria com todos os povos que, posterior à vinda de Jesus, nunca nem sequer tinham ouvido falar nele? Ou pessoas que ouviram a falar de Jesus, mas não creiam nele? Se todos aqueles que morreram em Cristo, independente dessa questão de creiam nele ou não, então, no caso, né, colocaríamos, por exemplo, indígenas, ateus, todo esse tipo de povo, podendo ir para o céu tranquilamente e não preciso ter essa preocupação de acreditar nele ou não. Porque, de qualquer forma, eu morrer, todos os espíritos são de Deus, né, ou alguma coisa do tipo, então eu retornaria a Deus, então eu não preciso ter essa preocupação. Voltando novamente lá para o texto lá que é citado em Isaías, né, sobre... Lembrando, a maior problemática não é a problemática de Deus poder matar crianças ou não, esse tipo de coisa, porque, de acordo com a narrativa bíblica, ele pode fazer o que dá vontade, né? Mas, de acordo com a narrativa bíblica, ele também pode fazer coisas boas e coisas mais.
Se tá um Deus que não pode fazer coisas boas e coisas mais, ele é um Deus que meio que possui limites, né? E Deus, ele, tecnicamente, não teria um limite de acordo com a narrativa bíblica, né? Então, ele seria um cara sem limite nenhum. Matar um ser humano não seria um problema, não sei o que, para Deus, porque da mesma forma que nós vemos, como eu posso dizer, um mosquito, né? E nós matamos ele e não tem problema nenhum, né? Da mesma forma, Deus olharia para nós assim como um mosquito e poderia nos matar e não daria problema nenhum. Só que acontece que essas regras de não poder matar o outro, né, não matar seres humanos, no caso, né, seriam regras propostas pelo próprio Deus. Um minuto. Ele mesmo dá essas regras para um humano não poder matar o outro. Ele libera o homem matar outros animais. Então, se Deus impõe regras para as outras pessoas e ele não segue as mesmas regras que ele impõe, ele está sendo hipócrita. Não faz sentido eu ir lá para você dizer, não pode você fazer isso, e eu ir lá e faço a mesma coisa que eu estou proibindo. Novamente falando sobre a origem do mal, por exemplo, né? Nos textos inteiros bíblicos que nós vamos olhar, por exemplo, o mal já existe previamente ao homem. Então não existe como uma decisão do homem ao mal. O mal é algo que já vem cabivelmente por Deus, porque ele meio que é o detentor de todos os conhecimentos, de todas as coisas, e é o criador de tudo. Nada que há abaixo dos céus há de novo, porque tudo que há debaixo dos céus veio da mão do Senhor, né? Pelos dizeres próprios bíblicos. Então não existe uma ação ruim ou algo assim do tipo, né? Que seria algo novo. Tudo isso já veio da concepção divina de Deus. Tanto que a árvore do conhecimento do bem e mal, essa ideia de bem e mal já existia previamente. Luiz, 2 minutos para a sua pergunta. Vai lá, pode comentar algo também, fica à vontade. Beleza. Às vezes eu tenho a impressão, Flávio, que você talvez esteja questionando mais um calvinista do que eu mesmo, tá? Muitos aspectos do que você está questionando tem mais a ver com problemas que sim eu questiono o calvinista, se eu tivesse numa discussão aqui entre arminiano e calvinista. Quando você fala do problema do mal, existe uma necessidade também de você diferenciar o que é ato e potência. O mal existia antes de Adão e Eva? Não. Existia a possibilidade de pecar, e sim, se Satanás pecou antes ou depois, existe uma discussão teológica interessante sobre isso, aí sim tem a questão do ato, a potência não. Deus criar o mal em potência é simplesmente a possibilidade de pecar. E lá Isaías 45, que você havia mencionado, não me questionou, mas já antecipando, Isaías 45 não fala da criação, conceito filosófico do mal como entidade, mas ali está falando da destruição, de guerra, tá? Então é outro assunto bem diferente. Sobre o parâmetro, você usou a expressão, né, um humano matar outro, e aí você questionou Deus como se fosse hipócrita. Só que você não percebeu que justamente esse é o parâmetro errado, que eu acabei de explicar. Um humano matar o outro, Deus matar o ser humano, ele não é outro humano, então ele não é hipócrita. Ele pode esmagar o ser humano porque ele está muito acima do ser humano ontologicamente. Só que o que eu estou dizendo é que ele é bom inerentemente, e essa bondade nem o leva a fazer isso. Estou dizendo que ele não está fazendo isso. Ele não está nos esmagando. E os casos polêmicos, nós temos resposta, como eu tenho apresentado. Quando você fala de matar para salvar uma vida, não pode Deus antecipar, né, o problema, matar uma criança porque ela pecaria no futuro, tal. Eu nem quero entrar nisso, não é essa a minha tese. Mas já tem um problema aí também. Porque quando você fala de matar para salvar uma vida, eu tenho certeza que, quase certeza, pelo menos a maioria das pessoas, matariam um cara que seria psicopata e serial killer, mataria ele antes dele se tornar isso, se soubesse, antes de matar essas pessoas. Pergunta, Luiz. Isso, a pergunta é a seguinte: como você lida com o problema do mal da visão de Epicuro? Naquele trilema de Epicuro, você concorda com o trilema? Ou você discorda dele? Para a gente responder esse trilema, que é um dos mais levantados. Beleza, pode responder, Flávio. Mas só repete o teorema, porque eu não sou muito dessa área de filosofia, sou mais da área de história, então essa parte aí não é muito a minha área. Pode falar, Luiz. Ele pediu para você comentar o... Oi? Eu não ouvi, cortou aqui para mim. O teorema, porque como essa é voltado para filosofia, eu sou uma área mais voltada para a história, então eu não estudei sobre esse tema, então pode repetir para mim? É que no trilema... Não, tranquilo, eu vou contextualizar rapidinho. É que o trilema de Epicuro, ele fala assim, que um dos três Deus não é. Se o mal existe, ou ele não é unibenevolente, ou seja, de todo bom, ou ele não sabe de todas as coisas, ou ele não é onipotente, porque eles tentam usar assim, né, ó. Se Deus é onisciente, ele sabia que um homem pecaria, por que ele não evitou sabendo que aconteceria? Será que é porque ele não queria, se ele não é onisciente, né, e onipotente? Porque ele poderia evitar, né? Ou ele não sabia que ia acontecer,
como o teísmo aberto diz, ou ele não teria poder para evitar isso, ou é porque ele sabe disso, ele é onipotente e onisciente, mas ele não é bom mesmo, ele não quer, ele quer que o mal ocorra. Você concorda com esse tipo de lógica ou você enxerga um problema aí, entendeu? Calma. Na minha opinião, cara, esse teorema é um teorema que parece bem, como eu posso dizer, coeso, né? Porque se temos, por exemplo, um Deus que conhece todas as coisas, né? Presente, passado e futuro, né? Ele sabe que é algo que ele criou, né? Antes dele criar, ele já sabe que aquilo ali vai cometer erros, que vai dar todo esse problema, né? E mesmo assim, ele insiste em criar essa coisa dessa mesma maneira, qual ele sabe já previamente os resultados, quais ações que ele mesmo vai tomar para impedir com que essas coisas se agravem, né? E toda essa dor de cabeça que ele vai ter. Então, né? Ou ele não é onisciente e não sabia que todo esse problema iria acontecer, ou ele é onisciente e fez isso com conhecimento prévio de que iria acontecer e para ele isso não era problema nenhum. Porque isso para Deus só seria um problema, para Deus considerar que todo esse mau resultado que existe no universo, aí no mundo, esse tipo de coisa, só seria algo ruim, né? Algo que daria problema para o mundo, né? Alguma coisa do tipo, e ele quisesse evitar aquilo, se ele não soubesse previamente. Mas como ele já sabe previamente, então aquilo ali não, para ele, demonstra ser algo que não era tão relevante assim, pelo menos a se preocupar. Já que ele pode evitar e não evita, e ele já criou, sabendo que todas as coisas iriam acontecer dessa maneira, previamente, ele já sabia sobre isso, já que ele é onisciente, nada iria acontecer de novo, né? Então, até essa questão de mal inerente do humano lá, do ser humano, qual ele iria crescer, iria cometer coisas erradas, esse tipo de coisa, né? E aí, posteriormente, iria dar todo esse problema e já saberia, né? Você citou esse exemplo, por exemplo, de, se você soubesse uma criança iria nascer psicopata, não sei o quê, iria matar milhares de pessoas, né? A maioria das pessoas matariam eles antes de causar esse problema. Né? Então, assim, Deus, ele, nesse caso aí já que você está colocando, Deus previamente ele matou uma pessoa aí para evitar esse tipo de problema. E por que nos outros inúmeros bilhões de casos por aí, milhares, será, ele não fez o mesmo ato para evitar também? Né? Já que, como falaram aqui nos próprios comentários aqui que eu vi, né, que Deus ele meio que tem um ato coeso, assim, de ele não se contradizer, tem um ato unilinha, assim, né? Toda coisa que ele faz segue essa linha reta, assim. Né? Então, se ele está matando pessoas para evitar que as pessoas sejam ruins no futuro, né? Por que existem pessoas ruins no futuro ainda? Se ele estaria matando pessoas para evitar que as pessoas mais existissem. Pode ir, Luiz, 4 minutos, fica à vontade. Ok, só uma observação importante, acho que você entendeu errado, Flávio, quando eu falei lá das crianças. Eu não disse que toda criança que morre é porque ela se tornaria um Hitler no futuro. O que eu estou dizendo é que essa questão da antecipação da salvação delas, não, elas morrem, mas a imputação da justiça, eu creio que as crianças vão para o céu, entendeu? Que se a justiça de Cristo é automaticamente imputada nelas, então eu estou dizendo que a antecipação pode ocorrer. E o exemplo que eu dei para provar isso é um outro exemplo, mas é analogia, em que você antecipa de alguma maneira também, quando você vê um cara que vai morrer, ou que vai matar alguém, você evita que essa pessoa mate antes que ela execute o crime, ou mesmo que seja tentado em alguns contextos, tá? Você quer falar? Pode falar. Essa questão aqui, porque se acontece essa antecipação em alguns casos, por que não acontece em todos? Isso, aí entra exatamente na resposta do Craig, que Deus criou o melhor dos mundos para que o maior número de pessoas seja salvo. Então, acontece em alguns casos de Deus antecipar, na verdade todos, né? Todos os casos, ele criou o melhor dos mundos. Então, uma pessoa ímpia, que fez muitas coisas erradas, às vezes está vivendo até o final da vida, e outro que é bom, uma pessoa boa que está morrendo no início da vida, como o filho lá de Acabe, se eu não me engano, que é o Abias, lá em Reis, você vai ver isso. A Bíblia fala lá que Deus viu coisa boa na criança, tá lá no texto, é a Bíblia, e viu coisa boa, e Deus o tomou para si ali. Você vai ver na história que essa criança é a primeira que morre da casa daquele rei, como se a morte fosse uma causa de misericórdia. E a Bíblia fala isso, que o justo é tirado e as pessoas não pensam, mas é tirado para que não veja o mal. O que eu estou mostrando é que há outras causas gerais, mas a causa principal é que todas essas pessoas, elas estão no melhor dos mundos para que o maior número de pessoas seja salvo. Alguns vão ser salvos se esse ímpio ficar vivo até o final da vida. Outras categorias de pessoas vão ser salvas em outras gerações por aquelas crianças que estão padecendo, e às vezes jovens, e não apenas a morte, o sofrimento como um todo. E aí, a grande questão que eu queria trazer é o seguinte, é tão relevante isso para Deus, que ele enviou seu filho. Então Epicuro, ele erra justamente nesse ponto, a existência do pecado, Deus é onisciente, é onipotente, e não é que ele não é onibenevolente, ele é bom, mas ele é tão bom
que ele não vai criar os caras como robôs, isso não é legal. Então ele vai criar pessoas autônomas onde existe amor. O amor só existe onde há liberdade. Então ele, por amor, prefere que essas pessoas sejam livres para agirem no mal. Ele cria o mal em potência, mas é o ser humano que cria, entre aspas, o mal em ato, e nesse ato Deus prefere permitir que essas pessoas livremente se afastem dele, mas ele, através da cruz, a resgate novamente, mas que tenha pessoas onde existe um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de amor, de pessoas resgatadas que ainda aceitaram a segunda chance que ele deu. Então o trilema de Epicuro falha justamente na parte da unibenevolência. É nisso que eu queria chegar. E aí, lembrando outros aspectos. Quanto tempo eu tenho, Jadson? Só para eu programar. Tá. O Flávio ele usou alguns termos aqui, por exemplo, muitos dias de sofrimento, doloroso e agonizante, eu anotei aqui, o sofrimento à toa. O William Lane Craig já respondeu isso também, citando ipsis literis ele, num dos livros dele, ele fala assim: pode ser que haja males no mundo que não sirvam de forma alguma para bens terrenos, que sejam inteiramente desnecessários do ponto de vista humano. Todavia, Deus os permite simplesmente para poder recompensar esmagadoramente na vida por vir aqueles que receberam tais males com fé e confiança em Deus. Isso também é uma resposta. E não apenas isso, na verdade a gente não tem nem como provar que há mal desnecessário. Como eu posso garantir que uma pessoa ficou sobre os escombros durante várias horas e foi desnecessário? Se você ficou sabendo disso, você foi impactado, que impactou outra pessoa, que pode ter causado a salvação de alguém. Então é plausível também. Não tem como a gente anular a priori esse tipo de questão. E, pelo contrário, é tão importante que ele enviou o seu filho. Então Jesus é a maior resposta da bondade dele. Ok. Agora nós vamos entrar em outro bloco do debate, porém esse bloco vai iniciar com base em uma pergunta que vai ser, como está no tema da live, para cada um responder, vai ter 4 minutos. Só que é importante definir e explicar segundo a sua visão. Aqui tem um cristão e um ateu. Então, Flávio, você vai falar o que é o mal na sua visão, e o Luiz vai falar também o que é o mal na visão cristã. E aí você vai falar por que esse mal que você entende, ô Flávio, contraria a existência de um Deus bom, beleza? E aí o Luiz vai falar que não contraria, porque não contraria o mal na definição dele, a existência de um Deus bom. 4 minutos, Flávio, você pode ir. Beleza? Vai lá. Começando aqui o primeiro ponto, o que é mal para a definição para o ateísmo? O ateísmo ele não define o que é bem e mal. Eu consigo definir o que é bem e mal na minha visão pessoal, né? Como indivíduo, né? Como eu disse, né? Meu pensamento vai além do só não acreditar em Deus. O não acreditar em Deus é um aspecto para o ateu, mas não é tudo que o ateu é. Assim como acreditar em Deus é um aspecto do cristão, mas não é tudo isso que o cristão é. Ele é mais do que isso, né? Então, o que é mal? Mal para mim tudo aquilo que é danoso para o indivíduo, né? Para o indivíduo, para a sociedade, por exemplo, né? Vamos dar aqui um exemplo simples, né? Nós temos esse conceito de posse, por exemplo, né? Você tem suas coisas privadas, eu tenho minhas coisas privadas que são posses minhas. Eu ir lá pegar o que é legitimamente seu e tomar aquilo, tomar sua posse para mim, isso seria uma ação ruim, porque aquilo é danoso para você. Assim como eu ir lá e matar alguém, é uma ação ruim, porque aquilo é danoso para o pobre coitado que foi assassinado por mim. Então, mal é aquela ação que gera danos ao próximo, ou a si mesmo, inclusive, né? Mas, tipo, eu acho que para você mesmo, você consegue ter um pouco mais de liberdade, já que como é para você mesmo, né? Você não vai estar prejudicando um terceiro, então, já que é seu próprio corpo, né? Mas algo que afeta um terceiro, isso daí, para mim, é um ato horrível, cara. É mal, né? Então, por que isso seria um problema para a existência de um Deus bom, né? Porque se existisse um Deus plenamente bom, não existiria espaço para a maldade. Mas e o livre-arbítrio, né? Acontece que livre-arbítrio não é nem um termo bíblico, na verdade. Livre-arbítrio é um termo que foi colocado posteriormente pelas igrejas no futuro, né? Mas existe essa questão da ideia de decisões, né? Em alguns pontos você é livre para decidir o que você quer e em alguns outros pontos não. Porque para mim não existe livre-arbítrio quando você existe um limite para suas escolhas e existe uma punição caso você não escolha aquilo que é pré-determinado. Vamos dar um exemplo de Jonas, por exemplo. Jonas foi lá, recebeu lá para ir para Nínive, né? E ele pegou e disse, não, eu vou para Nínive não. Deus foi e mandou um peixe engolir Jonas para forçar ele a ir para Nínive. Né? E existem outros exemplos também, falando lá sobre o vaso de honra e o vaso de desonra, né? Como você poderia reclamar do olheiro, né? Que ele te formou dessa maneira, poderá o vaso, né? Falar esse tipo de coisa aí, não sei o que, né? Porque quem decide isso é o olheiro, né? Ele decide se você vai ser vaso para honra ou vaso para desonra, por exemplo, né? E isso daí é algo que você não tem como evitar, né? De acordo com os escritos bíblicos, né? Então, existem coisas que são decisões suas, existem coisas que não são decisões suas, né? E existem coisas na Bíblia, por exemplo, que são decisões diretamente de Deus, né? De certa forma, se nós colocarmos, por exemplo, um Deus que é
não está sob esse dilema de mal, né, que a gente não pode imputar a ideia de mal sobre ele, a gente também colocaria um Deus que não podemos imputar a ideia de bem para ele. Porque se ele está acima desse conceito de mal, né, ele também está acima desse conceito de bem. Porque o bem é justamente aquilo que contradiz, o mal é justamente aquilo que contradiz a natureza do bem. Então, se ele não tem esse conceito de que nada de mal pode acontecer, Flávio. Certo. E nada de mal pode acontecer vindo de suas mãos, né? Então nada de bom também não poderia vir das suas mãos. Porque da mesma forma que o bem, que o mal, né, é aquilo que entraria como oposto do bem, o bem é aquilo que é o oposto do mal. Um é inerente ao outro. O conceito de bem e mal só caminham juntos, porque algo só é bom porque nós temos um exemplo ruim, e algo só é ruim porque nós temos um exemplo do que é bom. Então, seguindo esse parâmetro, se nós considerarmos um Deus que não podemos colocar essa caracterização de um Deus mau independente das suas ações, porque ele estaria superior a todas as coisas, né? Então, qualquer ação que nós julgamos como ruim não seria ruim, colocado ele como exemplo, né? Nós também não conseguiríamos fazer o mesmo de colocar uma ideia sobre bondade, porque essa ideia de bondade também é inerente a gente, né? E ele estaria acima de tudo aquilo que a gente considera como bom, sem não ser superior a tal coisa. Beleza, Luiz, 4 minutos. Pode responder a pergunta que eu fiz. Vai lá. O que é mal? Mal é a negação do que provém de Deus. Porque de Deus provém o bem. Mal é a negação do que provém de Deus. Nessa primeira instância. E só uma observação, Flávio. Calvinismo e livre-arbítrio, nenhum dos dois termos estão escritos na Bíblia. Né? Eu sou a favor do livre-arbítrio, né, no sentido, né, do arminianismo, justamente por questões, né, de construção da teologia bíblica, né, deixar o texto dizer o que ele quer dizer. Bem e mal, na minha visão pessoal, né, eu ouvi esse termo, e eu acho que justamente é isso que a gente vai ao oposto. Na minha cosmovisão, não é uma visão pessoal, não é subjetivo, é objetivo. O bem é objetivo. Por quê? Mais uma vez, porque eu consigo justificar ele ontologicamente. Esse é realmente a vantagem, não vantagem, o fato, a evidência do teísmo. A gente olha para essas coisas, Flávio e colegas, né? Uma atrocidade que ocorre nos jornais, coisas que nos deixam indignados. Você olha para isso e fala, cara, não pode ser só uma predileção, não pode ser só uma preferência. Eu prefiro assim, acho que culturalmente construir faz mais sentido para mim. Não é subjetivo, é objetivo, é objetivamente mal. E para ser objetivamente mal, tem que ser ontologicamente mal. Aliás, bem ou mal, né? Na verdade, o que ocorre é que ontologicamente não é que o mal existe, não é. Ele é a negação. O mal em si não existe, como diria Agostinho, é a negação do bem, que é o que eu comecei falando. E aí que eu quero chegar. O que existe de fato ontologicamente é o bem. Deus, ele não poderia ter definido, e isso não torna ele não onipotente, ele não poderia ter definido que matar crianças por diversão é algo bom. Por quê? Porque ele é inerentemente bom, assim como ele é inerentemente santo, inerentemente justo, inerentemente eterno. São características de quem ele é. A bondade é o que ele é, faz parte dele e flui dele. Então, quando eu nego quem ele é, aí sim eu cometo mal. Não é que o mal existe como uma entidade, entende? O que existe é o bem. O próprio Deus é bom. Mas quando eu nego esse Deus e as coisas dele, o mal ele passa a existir em ato e em potência, né? A potência do mal, como eu já expliquei, é Deus permitir que você seja livre. Isso não é mal em si. Deus criar o mal em potência não é algo mal em si. É dar livre-arbítrio. Você escolhe entre o mal ou não. Quando você pratica, aí sim você acabou de cometer o mal em potência. E aí está o problema. O problema está em nós, nas nossas decisões que tomamos livremente. E isso, sim, todo cristão, ele acaba, tudo provém da Bíblia, tá, Flávio? Eu vi em alguns momentos você citando isso, não quero ficar refutando, né, na minha fala, mas faz sentido até para eu definir algumas coisas aqui. Tudo vem da Bíblia, tudo vem do... um minuto. A gente pode ter aplicações diversas, realmente, inúmeras aplicações, mas tudo que eu faço hoje tem uma justificativa na Bíblia, tudo. Mas eu trabalho na área de TI. Trabalhar bem, lidar com as coisas como eu faço, é claro que a Bíblia não me ensinou a codar em Java, não me ensinou o que é um BPMN, mas quando eu faço essas coisas, eu estou obedecendo princípios do trabalho. Então, todos os princípios do cristão estão na Bíblia. E aí o bem é inerentemente a Deus. Por outro lado, o ateísmo sofre de um grande mal aqui. Por quê? A grande pergunta é, se o mal prova a não existência de Deus, se é essa a grande questão aqui para nós, porque eu não acho que é, né? A gente, na verdade, nem chegaria nisso. A gente só está dizendo se Deus permite o mal ou não. E questionando se ele é bom ou não, para depois ver se ele existe ou não. Mas se o mal prova a não existência de Deus, por que o bem não prova a sua existência? Eu vi o Flávio usando esse mal e bem em algum momento, eu queria também colocar essa questão para vocês. Se o mal provasse a existência de Deus, por que o bem não prova a sua existência? Por isso que a existência de Deus não está em jogo aqui.
Beleza, agora cada um vai fazer uma pergunta, vai ter resposta, réplica, e depois eu vou deixar 10 minutos vocês conversando à vontade, beleza? Quem começa aí fazendo a primeira pergunta é o Flávio. Vai lá, Flávio, 2 minutos, pode ir. Ok. O primeiro ponto é que o dilema do bem e do mal, por exemplo, não é um dilema sobre a existência de Deus, por exemplo, né? Bem e mal pode existir independente da existência de Deus, é que nem eu falei no início da live, né? A questão do bem e mal, né, não implica necessariamente a existência de Deus, porque pode existir um Deus, por exemplo, que permite com que o mal aconteça, pode ser um Deus que não seja bom, então por isso o mal aconteça, pode ser um Deus que é dualista, então faz coisas boas e coisas mais, então por isso coisas mais acontecem, pode ser um Deus que tem alguma limitação e por isso o mal aconteça, né? Então, a questão de bem e mal não é necessariamente uma pauta sobre a existência de Deus. Nós debateríamos sobre a existência de Deus, por exemplo, se nós colocássemos, por exemplo, um modelo bíblico e colocássemos ele em teoria para se comprovar tais ideias. Isso daí iria ser uma dúvida da existência ou não de Deus no parâmetro bíblico, né? Mas colocando essa mesma ideia aqui, por exemplo, né? Se o mal, né, não é uma característica de Deus, né? Porque tipo assim, nós colocamos essa ideia de mal, que é uma ideia previamente nossa de Deus, que colocou esse julgo sobre nós do que é a definição de mal para o ser humano, porque o mesmo conceito de bem não se atribui também a Deus, e também tiraríamos essa ideia de um Deus bom, justamente por essa ideia de que, tipo, a ideia de bom é uma ideia limitada nossa, que Deus iria colocar uns parâmetros para se indicar a nós e não a si mesmo. Entendeu a pergunta, Luiz? Vou responder naquilo que eu acredito que foi o que ele quis dizer. Uhum. Beleza, então, eu acho que... Deixa mais claro assim. Ele ainda tem tempo, ele ainda tem pode repetir, 36 então. Segundos. Esclarece melhor aí, Flávio, a sua pergunta. Pronto, o ponto seria esse. Se nós não podemos dizer que alguma ação que nós julgamos pelos parâmetros até bíblicos ou por nossos parâmetros morais, e tem a vindo de Deus, por exemplo, como ele usar o dilúvio e matar bilhões de pessoas enterradas sob a água, né? Porque eles seriam ser superiores, esses parâmetros de mal, né? Não caberia para ele. Porque quando alguma ação boa, né, entre aspas, que Deus atuasse, né, nós colocaríamos essa ideia de um Deus bom, se nós não caberia esse parâmetro de bom e mal atribuído a ele, porque ele está superior a essas ideias. 4 minutos, Luiz, pode ir. Sim, agora acho que ficou mais clara a sua pergunta, Flávio. A grande questão é que o nível da nossa discussão, o nível da forma como argumento em cima do que ocorre de mal, não é que acontece o mal, logo eu posso definir a existência ou não de Deus, assim como o bem. Eu entendi o que você quis dizer, quis colocar ele ali como um parâmetro, né, de paralelo para eu fazer o check-up. E foi justamente o oposto que eu refutei. Não sei se você reparou, mas na minha fala anterior eu falei, se o mal prova a não existência de Deus, por que o bem não prova a existência? E aí você concordou que o bem e o mal estão em outra camada de discussão. Então, na verdade, nesse ponto a gente está concordando. O que eu falo a respeito do mal é que quando ele ocorre, eu não posso atribuir diretamente a Deus, por necessidade, o mal ocorre, logo Deus é mal. Agora vamos olhar para o outro lado. O bem ocorre, logo Deus é bom. Aí que está a grande questão. O que ocorre é que existe bem e mal. E os dois, agora sim, agora eu vou entrar no nível. Os dois, o conceito de existir o bem e mal, para o ateísmo não faz. A gente só concluiria se Deus é bom ou Deus é mal também. Se fosse para negar Deus, entende? Eu quero negar que Deus é bom ou mal. Então, acontece mal, então logo Deus é mal. É outra coisa. Se o mal e o bem ocorrem no mundo, isso me prova que, se objetivamente existe isso, só pode existir Deus. Em que sentido? Você não consegue justificar, mais uma vez, não é que você não consegue praticar, você não consegue justificar as coisas que você pratica de modo objetivo, de modo objetivamente bom. Então, como eu falei, o mal é a negação de Deus, né? É a negação dele. Quando eu olho para o mal ocorrendo e quando eu olho para o bem ocorrendo, ambas as coisas confirmam a minha visão cristã. Porque uma é a negação da outra. Eu acho que o maior problema no paralelo que você colocou, Flávio, está justamente nisso. Não perceber que elas não andam em paralelo dos dois lados da pista. Elas andam numa mão dupla. É uma mão e uma contramão. O mal é a negação do bem. E aqui está a veia. Aqui é o ponto nevrálgico. Se é a negação do bem,
eu não estou tendo choque, eu não estou tendo contradição lógica, porque uma via está numa direção, outra via está na outra direção. O bem existe inerentemente de Deus, então a tese é essa. Deus é inerentemente bom. Se eu negar Deus, eu estou cometendo mal. É só isso. Entendeu agora? Repito. Deus é inerentemente bom. Se eu nego o mal, se eu nego a Deus, eu cometo mal. Quando eu olho para o mundo e vejo o mal e o bem ocorrendo, os dois me apontam para Deus. Por quê? Porque eu vejo que isso de fato existe. Se existe, é porque existe objetivamente, fora de mim. Um minuto. Pro ateísmo é subjetivo. Esse é o preço, eu sempre gosto de colocar isso, o preço intelectual de não se crer em Deus. O preço intelectual de eu não crer em Deus nesse momento, agora sim estamos falando da existência de Deus, é que o bem e o mal são subjetivos, que eu não consigo justificar por que matar é ruim. Mas faz mal para as pessoas, eu tenho que fazer o bem para o maior número de pessoas. Mas por que eu devo fazer o maior bem para o maior número de pessoas? E se eu for mais beneficiado, por que o valor de 2 vidas vale mais do que de uma? São todos princípios subjetivos e arbitrários, no final da conta, os quais uma pessoa que não segue não pode ser considerada inerente mal ou boa, não na visão ateísta. Ok, 4 minutos, Flávio, pode ir, fica à vontade, vai lá. Tá, vamos resolver esse primeiro conflito aqui. Tá, vamos resolver primeiro esse primeiro conflito aqui, né? Nós vemos o bem e o mal no universo, isso daí aponta para a existência de Deus. Isso daí é uma visão que é, como eu posso dizer, uma visão mais teísta, né? Uma visão que é mais individual da pessoa, né? Assim como da mesma maneira que eu olho para o mundo e vejo a existência do bem e do mal, e o que eu concluo é que pessoas atuam de maneiras diferentes. As pessoas já tomam ações ruins e pessoas já tomam as ações boas. Isso daí é independente da crença de Deus ou não. Independente de Deus existir ou não, as pessoas tomam ações ruins e tomam ações boas, independente de crença, de lugar, esse tipo de coisa, né? Que nem o senhor tinha falado antes, né? O mal, o bem como ação é independente da crença, né? Mas qual o parâmetro do ateu para definir algo que é bom e o que é ruim, né? Bem, nós estamos colocando aqui por um dilema social, por exemplo, né? Mas e se o ato ruim de alguma maneira me beneficiar? Mas como a sociedade vê esse teu ato ruim? Porque historicamente, tudo aquilo que foi considerado ruim ao decorrer do período da história humana, né? Aquilo ali foi, de certa forma, como eu posso dizer o nome, recebido um negativo, alguma forma de tratamento, esse tipo de coisa, né? Inclusive, características, coisas que nós considerávamos boas antigamente e hoje em dia nós consideramos ruins, por exemplo, né? Antigamente, por exemplo, se você visse uma mulher adulta, né, você poderia pegar um tijolo e sacar na orelha dela, né? Isso daí era de boa. Hoje em dia isso é um absurdo, por exemplo, né? Antigamente, por exemplo, mulheres tinham que andar com o corpo completamente coberto, né? Até em algumas sociedades ainda é assim, da mulher ter que andar, sei lá, num calor desgraçado com aquelas roupas que cobrem tudo, cobre o rosto, cobre até os pés, porque se não tiver com o corpo totalmente coberto, isso justificaria algum tipo de assédio vindo da parte do homem, por exemplo, né? Hoje em dia isso é um absurdo, né? Então, nós vemos que nós passamos constantemente por essa questão de evolução social, da definição do que é mais aceito e o que é menos aceito pela sociedade, né? Isso não implica, por exemplo, na existência de um Deus ou da não existência dele. Isso contribui para uma ideia de uma evolução social, né? E um ponto que eu e você aqui estamos em acordo o tempo inteiro, que é essa, né? O dilema de bem e mal não comprova nem descomprova a existência de Deus nenhum, né? Isso só é um dilema, por exemplo, né, sobre a natureza desse Deus, se ele é completamente bom ou se ele tem alguma limitação para evitar com que esse mal aconteça, esse tipo de coisa, né? Mas não implica nada sobre a existência de Deus, tá? Eu sou ateu, mas não significa pelo fato de eu ser ateu que as coisas boas que eu faço não têm justificativas. Tem justificativa de ensinamentos a qual eu passei pela minha história, né, pelo meu convívio social, que a minha família me ensinou, esse tipo de coisa, né, pela sociedade que eu vivo, né, o senso de comunidade que eu possuo, né, isso da minha crença ou não, né, porque independente da sua crença ou não, vamos supor que Deus não exista, vamos supor que por um minuto aqui que Deus não existe, né, independente da existência de Deus ou não, né, você possui essa crença que Deus existe e você se move através dessa crença, independente da existência dele ou não. Se ele não existe, né, você iria continuar com esse mesmo pensamento de hoje, porque o que te move, né, a tomar esse tipo de atitude não é a existência de Deus em si, né, não é o Deus que existe previamente que está ali mandando, te obrigando de alguma maneira a tomar esse tipo de atitude, né? É a sua crença sobre ele que te faz agir conforme aquilo qual você acredita sobre ele.
Então, independente de você ter essa crença ou não, né, você agiria dessa mesma maneira, mesmo sem Deus existir. Da mesma maneira que, mesmo sem eu acreditar que Deus existe, eu tomo minhas atitudes conforme aquilo que a mim foi ensinado culturalmente, socialmente, e que eu acredito no meu particular, que é a visão correta. Deu tempo. Luiz, sua vez de fazer a pergunta, vai lá. 2 minutos, pode ir. A minha pergunta já vai justamente nessa veia. Então vamos aprofundar ela agora, vamos cavar. Como você, e eu já ouvi, você já usou esse termo, como você justifica o dever moral sem a existência de Deus? Então vamos explicar porque já estava nas suas próprias palavras anteriormente. Quando você fala que o ateu tem justificativa, eu não estou dizendo que ele não tem, mas ele não tem uma justificativa objetiva. É uma justificativa como você mesmo admitiu lá atrás. Né? Lá atrás, na sua fala, né, eu anotei aqui, você colocou justamente isso. Só estou procurando aqui, enfim, mas você usou uma expressão lá reconhecendo que é pessoal, é uma definição pessoal. E essa é a grande questão. E aí, mais uma vez, eu já até deixei claro lá atrás também, praticar é diferente de justificar também. Então, eu não estou dizendo que o ateu ele não possa praticar o bem, agir moralmente. O que ele não consegue é justificar essa moralidade como um dever, como algo que vai além dele mesmo, como algo não, de fato não arbitrário. E aí, quando a gente fala de evolução social, aplicação dos princípios, né, a gente tem aplicação de princípios diante de problemas distintos. Então não teve uma evolução social sobre matar. Matar por diversão sempre foi mal, em qualquer lugar. Mas tem crianças que são enterradas. Já viu o que eles fazem em povos indígenas? Eles fazem até ritual, eles sabem que tem algo ali estranho ocorrendo. Existem más interpretações, mas a gente sabe que o princípio sempre foi o mesmo e as pessoas estão sem um mapa, como o Dr. Frank Turek fala. Às vezes elas andam de forma perdida em relação a isso, mas a gente sabe que o princípio está lá. Matar por diversão sempre foi errado. Sempre foi errado em qualquer cultura, em qualquer época. A não ser que eles fizessem isso sabendo que era mal, mas ainda assim faziam de modo ímpio. E isso ocorria mesmo. Então a pergunta, só para ficar claro, né? Mais uma vez, como você justifica o dever moral sem a existência de Deus? 4 minutos, Flávio, pode ir. Como eu tinha falado antes, né? A questão da prática, como eu tinha falado antes, né, mas a questão social também é uma justificativa. Nada assim, logo eu reproduzo aquilo que a mim foi ensinado. É uma justificativa pela minha ação. Eu recebi tal informação e eu acho conforme a tal informação a qual a mim foi me entregue. É uma justificativa. Né? Inclusive, sobre a ideia de tributistas que enterram seus bebês deficientes, né, para evitar um problema maior, né? Porque, de acordo com as suas crenças, né, eles acreditam que esse bebê deficiente, de alguma maneira, né, iria trazer um malefício para a sociedade em si. Então, não é por um mero prazer, né? É porque, culturalmente, eles acreditam que estão evitando um mal maior. Né? É uma dedução errada, né? Mas o intuito, né, não é um intuito ruim. Né? Ele tem uma intenção boa e toma uma atitude ruim, né? Mas ele não tinha, como eu posso dizer, né? Não foi exatamente lá na ser malvado, né? Porque culturalmente eles acreditam que estão evitando um mal maior, né? Inclusive, isso daí é uma questão que está muito envolto da preservação da vida, né? Dos animais, por exemplo, também, né? Porque nós temos, por exemplo, os mais naturalistas, né? Que apontam justamente nesse ponto, né? De que os animais tendem a desenvolver determinados costumes para a preservação da sua vida. Então, por que você não pode sair matando aí a roda? Porque você matando a roda, você vai estar diminuindo a quantidade da sua população, né? Você vai poder estar se arriscando a sua própria vida e você vai poder morrer também, né? Você vai estar pondo a vida dos seus filhos em risco também, eles podem morrer e aí você não consegue, como eu posso dizer o nome, outros descendentes para frente, né? Inclusive, até no reino animal, você não vê animais que saem matando assim a rodo, como eu posso dizer, como uma característica comum. Acontece alguns casos atípicos, né, de alguns animais tomarem esse tipo de comportamento, né? Mas é um comportamento atípico, porque isso foge da natureza, da vida, natureza dos animais, inclusive, né? A preservação da espécie. Se você está matando a rodo também, você também vai estar diminuindo, por exemplo, né, a quantidade de recursos alimentares que você possui. E se você estiver matando a rodo, por exemplo, animais da sua própria espécie, você vai estar limitando, por exemplo, também, né, a perpetuação da sua espécie. Então, é colocado esse dilema. Até em espécies de chimpanzés, por exemplo, chimpanzés não podem sair matando um a outro a rodo, né? Parei o seu tempo, Flávio. Vou tirar você rapidão, que seu áudio ficou um pouquinho ruim. Espera aí.
colocar o Flávio de novo. Pode continuar, Flávio. Tá melhor já? Pronto. Por exemplo, até em sociedade de animais, por exemplo, né? Você não pode sair matando a rodo, né? Porque isso daí vai estar diminuindo a quantidade de população da sua espécime, né? E uma das características principais do naturalismo é essa ideia da perpetuação da espécie. Então, por que você não pode sair matando aí a rodo, né? Porque isso vai diminuir a quantidade de indivíduos da sua espécie, não é algo muito legal a se fazer. Além disso, né? Você vai estar, por exemplo, arriscando sua própria vida no ato que você está tentando matar alguém, possa ser que essa pessoa revide e acabe matando você também. Então, preservação da sua própria vida, né? E uma questão também social, porque isso socialmente não é bem aceito. Então, imagina como você vai ser visto dessa tal maneira. Tudo isso aí engloba para um resultado final. Tanto a forma que a sociedade vai te ver, né? Tanto a forma das regras que a sociedade te impõe, quanto pela regra, por exemplo, também da perpetuação da sua própria espécie. E da segurança de você mesmo. Você sair matando a rodo, por exemplo, você corre o risco de um desses momentos você pegar um cara mais doido que você e te matar também. Você pode correr o risco também de, se você está aí matando a rodo, você matar seus familiares, diminuindo a quantidade de descendentes possíveis que você possui também. Né? Então, tem toda essa questão. Possui uma justificativa ateísta, sim, para você não poder sair aí cometendo todo tipo de atrocidade no mundo, né? E são essas justificativas que os ateus possuem que refletem suas ações. Né? Justificativa que os ateus possuem não agrada a justificativa cristã, por exemplo, né? Mas dizer que nós não possuímos justificativa nenhuma, aí já é um salto. Da mesma maneira que eu considero que os senhores possuem justificativas tanto para suas crenças quanto para suas ações, né? Eu, como ateu, também possuo a mesma coisa, né? Nós não podemos pegar um ponto e desumanizar o outro, tirar uma característica inerente do ser humano de um outro indivíduo, né? E é isso, né? A gente vamos pautar o debate nessa questão do respeito mútuo, né? Da mesma forma que vocês possuem suas justificativas, nós possuímos as nossas também, porque da mesma maneira que vocês são humanos, nós também somos humanos. Deu tempo, Flávio. 4 minutos, Luiz, pode responder, pode comentar, vai lá. Esse é o ponto que eu queria deixar claro para os ouvintes, também para você, Flávio. Mais uma vez, seria um espantalho dizer que eu afirmei que o ateu não tem justificativa nenhuma. Não sei se foi a sua intenção, né? Mas o que eu disse foi justamente que o ateu não tem uma justificativa, nenhuma justificativa objetiva. Tem várias subjetivas. E, na verdade, o que você fez na sua fala agora foi me dar esses exemplos. Você comprovou isso para mim agora. Por exemplo, você usou o fato de receber tal... eu ajo assim porque eu recebi essas informações na minha história de vida. Receber uma informação é uma justificativa objetiva? Não. Se uma criança ou uma pessoa nasce no meio de um grupo criminoso, bem, ele recebeu essa informação, então é justo que ele faça isso, né? E age assim também. E aí você falou do ser socialmente aceito. Também é mais um exemplo do subjetivismo disso. O nazismo, coisa horrível, horrenda que ocorreu, foi socialmente bem aceito por muitas pessoas da época. E se fosse aceito por uma visão ainda majoritária? Se chegar uma época em que todo o mundo inteiro defenda socialmente, seja socialmente bem aceito o nazismo, eu serei contra, porque eu sei que é ontologicamente errado. Essa é a grande questão. Mas isso nunca vai acontecer. Não, já está acontecendo. Não diretamente no nazismo, mas, por exemplo, o aborto. Uma coisa horrenda, que as pessoas tentam questionar a Bíblia, mas elas é que estão fazendo isso. Porque Deus, a gente já deu as justificativas aqui em relação às crianças e à morte das crianças, e como Deus lida com isso. Mas não é Deus que está fazendo, é o ser humano que está matando milhares de pessoas no ventre. E só para ter uma noção, Flávio, e eu até aproveito para levantar essa bandeira, numericamente, a gente já sabe que morreu muito mais crianças dentro do ventre do que milhões de judeus e outros povos, e outras raças, e outras etnias no nazismo. Ou seja, está acontecendo uma coisa horrenda nos nossos dias e as pessoas não estão percebendo, justamente porque elas se acham Deus. E agem, meu corpo e minhas regras. Então, meu corpo e minhas regras, eu sou Deus, eu defino qual é a regra aqui para mim. Então não importa que tenha uma vida, um ser humano, cromossomicamente completo ali dentro no meu útero, eu posso matar se... E eu sei que tem casos polêmicos, eu não vou nem entrar neles, só no caso, eu não estou feliz com isso, não era a época. Então eu vou lá, enfim, eu não quero nem falar porque tem coisas bem pesadas sobre o que é o aborto, realmente, né? Caberia uma outra live para a gente falar sobre isso. Gente abortando crianças aí de semanas, né? Casos aí absurdos. Então, isso sempre será mal. E esse dever moral, Flávio, sinceramente, sendo sincero, tá? Na minha cosmovisão, mesmo se eu tentasse não sê-la, é um dever moral
beleza, é um dever moral que eu não consigo justificar pela visão ateísta, a não ser por essas justificativas que você mesmo já exemplificou para nós, que são justificativas subjetivas. Elas podem ser objetivas no sentido, e cuidado com o termo, que é uma briga semântica, no sentido de eu quantificá-las, fazer uma estatística em cima delas, mas eu estou dizendo que ontologicamente você não consegue dizer que elas existem, entende? Mas se Deus existe, o bem existe. E de fato, não seguir esse bem é algo mal. De fato, eu posso olhar para essas coisas horrendas e saber que elas de fato são horrendas. E que quando a gente encontra coisas na Bíblia, inclusive, tem coisas horrendas que a Bíblia narra, que Deus é contra. Mas que na vontade permissiva dele, ele ainda permite essas coisas no melhor dos mundos possíveis para salvar essas pessoas, para salvar e ainda trazer um bem muito maior numa vida por vir. Essa é a esperança do cristão. Então eu vejo que o cristianismo, e realmente outras religiões, eu não vejo que conseguem responder profundamente isso. Valeu, Luiz. Foi citado 2 vezes durante a live a questão do aborto. O Luiz é pró-vida, os cristãos que são consistentes com a Bíblia também são pró-vida. Então, eu gostaria que o Flávio apresentasse a visão dele, e aí vocês vão ter 10 minutos, ok, para conversar aí, poder interromper um ao outro de forma respeitosa. Eu vou estar aqui acompanhando, beleza? Mas o Flávio, apresentando a visão dele do aborto, você já pode pedir definição, pode interromper, tá? Ô, Luiz, fica à vontade, vai lá. Tá, eu vou citar, antes de entrar aqui sobre o tema do aborto, vou citar rapidinho sobre essa questão do objetivismo, né, que ele tinha citado, porque realmente essa questão de bem e mal objetivo, né, o ateísmo ele não prega isso, porque o ateísmo não é pautado sobre essa ideia, né. Então, o ateu como uma pessoa, como um indivíduo, ele pode ter uma visão mais objetiva sobre o que é bem e mal, mas na minha visão pessoal, né, essa visão objetiva não se tem necessariamente, porque nós vemos que determinadas sociedades têm visões diferentes. Então, nós consideramos o quê? O que é socialmente mais aceito. Inclusive, essa sua visão que você possui mais cristã, você só tem porque foi lhe ensinado isso daí, porque se você não tivesse tido contato de nenhuma maneira com o cristianismo, você não teria tido essa visão do cristianismo que você tem hoje, ou essas mesmas pautas que você possui hoje, né? Então, foi uma questão de ensinamento, né? Nós reproduzimos aquilo que é ensinado por nós. Porque o nazismo é algo tão horrível, assim, majoritariamente, né? Mesmo no período do nazismo, né? Todas as outras sociedades imputavam o nazismo como algo horrível. Vamos agora sobre a pauta do aborto, que é a pauta que é mais interessante aqui no momento, que foi a levantada, né? O que eu acho sobre o aborto, né? Isso daqui não é uma pauta do ateísmo, é uma pauta minha, individual, como ser humano, né? Não do ateísmo, porque o ateísmo não prega esse tipo de ideia, né? Como eu vou ter que ficar ressaltando aqui o tempo inteiro para a galera não associar a minha imagem de Flávio como o ateísmo. Eu não sou o ateísmo, eu sou o ateu, né? Não o ateísmo, tá? A minha visão, cara, é que deve se evitar ao máximo. Né? Isso daí é a visão minha. Não vou nem colocar as características do naturalismo, da preservação da espécie e tudo mais. Isso aqui é uma visão só plenamente minha, como indivíduo, né? Eu acho que tem que ser evitado, cara, porque, assim, é uma vida, de certa maneira, está em processo de desenvolvimento, né? Uma vida assim como eu, como você, né? Está nesse processo de desenvolvimento para chegar àquilo que nós somos hoje, né? E vai ter seu processo interrompido, caso alguém vá lá e tenha alguma coisa, né? Então, aborto de forma espontânea não tem o que evitar. Então, assim, a pessoa que teve aborto espontâneo não tem como imputar culpa à pessoa, porque não teve, né? Foi algo natural que o corpo dele aconteceu, né? Em alguns casos específicos, por exemplo, né? Em casos de... qual é o nome? De risco de vida, por exemplo, né? A gravidez é um risco de vida tanto para a mãe quanto para o filho, esse tipo de coisa. Então, tá legítimo, inclusive por lei, isso tá legítimo, né? Isso é independente de crença, tá? Independente de eu ser cristão ou não ser cristão, né? Isso daqui não tem nada a ver com cristianismo, tá bom? Ou não tem nada a ver com outra questão religiosa. Outras questões religiosas podem ter alguma ideia que convém com a minha, né? Que converge, né? Mas não significa necessariamente que eu tenho essa ideia por causa de eu seguir algum viés religioso, né? Inclusive, nós vivemos uma sociedade religiosa em maioria, né? Então, alguns costumes e conceitos que eu possuo, né, de alguma maneira, foi de alguma maneira influenciada pela visão religiosa que nós temos no mundo em volta, né? O ponto da crença em uma divindade não chegou a me influenciar para eu acreditar em uma, né? Mas várias características de padrões morais chegaram a me influenciar porque nossa sociedade majoritariamente é cristã e majoritariamente nós somos ensinados a ser, de alguma maneira, cristãos também, né? Então, em alguns casos, como por exemplo, risco de vida, ou a criança
nasceu com uma formação muito grande a ponto de que a criança vai nascer e em pouco tempo vai morrer, por exemplo, né? Então, assim, existem casos específicos que são legalizados por lei para que isso aconteça. Mas um genocídio em massa, né? Eu não sei nem se o termo genocídio pode se colocar aqui, porque eu não quero também tomar um processo antes de eu ter dinheiro para pagar, né? Que eu nem formado eu ainda sou. Estou em processo de formação, né? Não recebo tão bem assim ainda não me processem. Mas, tipo, uma matança em massa de fetos, cara, de bebês em desenvolvimento, eu não acho isso moralmente aceito, né? Essa opinião é uma opinião baseada no que eu penso, não no que o ateísmo pensa, não no que os ateus pensam, é baseado no que eu, como indivíduo, acredito, né? E isso daí também não pode ser também de forma banalizada, assim, fui numa festa, sentei em 8 e engravidei, vou ter que abortar. Nesse caso aí não foi um acidente, né? Você tomou uma atitude por conta própria, né? E você é responsável pela ação que você tomou. Então tem que haver um limite desse tipo de aborto, né? E eu vou até colocar essa parte para fechar de tudo, cara, é que não tem como ligar essa ideia de ateísmo para uma ideia de aborto, tá? O aborto não é uma pauta ateísta, pelo que eu conheço, nem uma pauta de ateus é. E por gráficos, pelo menos no Brasil, quem mais aborta são cristãos e não ateus. Pode citar agora isso. Mas só para deixar claro, a conversa é livre, o Luiz pode interromper, mas como você falou bastante, você falou mais de 4 minutos, aí eu vejo que é bom o Luiz comentar. Tá. Ô, Flávio, posso só fazer umas considerações rápidas? Prometo que não demora não, tá? Mas dentro dessas falas aí. Quando você fala que a maior parte dos cristãos abortam, né, e não ateus, é realmente porque o ateu hoje, de fato, é minoria no Brasil, e eu ouso dizer que esses cristãos que abortam, grande parte, pelo menos, aí vai ser de cristãos nominais, né, que infelizmente não seguem o cristianismo como deveria. E eu sei que tem casos polêmicos, até entro neles depois. E uma observação que eu falei lá atrás, depois que eu lembrei, é questão de memória, né, eu falei de ontologia e teleologia. Não, teleologia tem a ver com propósito. O que eu quis dizer é epistemologia. Que eu digo que tanto qualquer um de nós podemos tratar a questão da epistemologia. Como eu sei que é algo errado. O ateu também pode saber de várias formas. Que nem você falou, eu sou ensinado assim. Não é essa a questão, não é a epistemologia, é a ontologia. Como que eu justifico isso, independentemente de como eu sei que isso é, por que eu faço isso? Tá? Então é nesse nível que eu trato. Mas deixa eu jogar uma pergunta rápida aqui, Flávio, mais pragmática. A gente está aqui tratando em termos mais formais e conceituais, mas deixa eu perguntar pragmaticamente para você, a gente já starta aqui o nosso diálogo. Pensando na prática mesmo, tá? Independentemente agora do nível do que é certo, de quem está a razão, com quem está a razão. Na prática, você concorda que os religiosos, de forma geral, eles acabam praticando melhor o bem? Por que eu digo isso? Eu vou dar um exemplo. Que palavra de esperança ou praxis o ateísmo traz diante do mal no mundo? Por exemplo, que ONG o ateísmo criou? Que luta contra o aborto? Justamente o que você falou. Tem algum grupo ateísta hoje lutando contra o aborto? Entende? Sobre a pauta do aborto, eu realmente não conheço, porque também, assim, eu não sou, como eu posso dizer, um ateu, assim, muito militante envolvido nesse tipo de coisa, né? Eu costumo, como eu venho aqui nos debates, mais pautar nessa ideia de trazer conhecimento, não a partir dessa ideia de, tipo, vamos militar, transformar o mundo ateu, sabe? Então, nessa pauta aqui eu realmente não conheço muito, mas existem ONGs ateus, por exemplo, né, para ajudar crianças, né, deficientes, né, como eu posso dizer, pessoas em situações de rua, principalmente deixa eu lembrar aqui o nome de uma, cara. Teve uma semana dessa que eu fiz parte de uma live delas, cara, para arrecadar fundos, mas eu me esqueci qual é o nome dela. Mas existem diversas ONGs, inclusive ateus, né? Agora, eu não sei se existem ONGs pautadas no aborto, né? Mas existem algumas providas de outros sentidos, sabe? Uhum, eu até esperava que você também trouxesse. O problema é o oposto, né? Mas a religião matou muita gente também. Pode ser colocado isso. Mas que religião? A falsa religião, né? Aquela que não segue de fato os princípios bíblicos. O que para mim seria ser justamente oposto ao que a verdadeira religião. Mas eu vejo problemas na essência, entende? Na essência das cosmovisões, independentemente do que ocorreu historicamente. E historicamente também, tá? O ateísmo evolucionista e ariano causou a eugenia, né? E coisas horríveis lá no passado, na época da Segunda Guerra e outros momentos também. A eugenia, se vocês quiserem pesquisar depois, tá? Quem tá ouvindo a live não sabe, pesquisa aí. Você vai ver o que fizeram no passado, com visões evolucionistas e outras coisas mais. Mas independentemente disso, a grande questão é a cosmovisão em si, né?
Se eu sei que existe uma vida eterna, se eu tenho a salvação, isso me leva a praticar o bem em vários aspectos, né? E eu vejo isso na prática, Flávio. Eu vou pegar só esse exemplo do aborto. É uma das coisas mais horrendas, embora não seja discussão aqui hoje, é importante como exemplo, é uma das coisas mais horrendas que ocorrem hoje. As pessoas fazem a torta e a direita, não estou nem falando dos casos polêmicos, né? É, que nem eu falei, a pessoa engravidou, não quer e se desfaz ali nas primeiras semanas. E quando a gente fala de legalidade, Flávio, hoje está legalizada questões que para mim são absurdamente injustas em relação a isso. Tem os outros casos, mas os casos legalizados são um grande problema hoje também. E a luta contra o aborto, eu só tenho visto na frente dela cristãos. E outras religiões talvez, mas principalmente ali cristãos e católicos, né? E é um problema, talvez um dos mais graves na história, que não estão sendo reconhecidos, sabe? E eu fico pensando na prática, sabe, Flávio? Como que a gente lida com isso? E eu gostaria até de ver pessoas como você se unindo a nós nesse tipo de pauta. Sim, para mim não tem problema nenhum esse tipo de questão. Eu acho que é mais pela questão também, como você já tinha falado antes, né? Os ateus, eles são minoritários, então ele vai fazer menos barulho, né? Então, além de eles serem mais minoritários, né? Nós vemos que, por exemplo, ateus tendem a se manifestar menos, porque socialmente falando, né? Ateus são muito rechaçados, né? Por qualquer coisa, né? Inclusive, isso se reflete aqui nos comentários aqui. Se você for dar uma olhada aqui, tem um montão de gente aqui falando um montão de absurdo para mim, assim, que eu olhei aqui embaixo, à toa quando eu não falei nada de tão absurdo assim, né? Eu tô ressaltando aqui todo o debate nessa pauta de respeito e a galera tá me aloprando assim de graça. Então, assim, muitas vezes, cara, ateus não se manifestam tanto assim, né? Justamente porque não é tão, como eu posso dizer, gera muito ônus para eles, né? Quando um ateu vai lá se manifesta sobre alguma coisa, diz eu sou ateu, os caras já vão lá, confunde ateu com satanismo, luciferianismo e a desgraça toda. Já imputa um montão de coisa a ateu, né? Já denigre o cara o máximo que dá. Então isso desincentiva muito o ateu falar alguma coisa. É por isso que na maior parte das lives eu estou aqui participando mais dessas lives hoje em dia, né? Não é nem tanto pela essa questão de tentar convencer alguém a ser ateu, é tentar convencer as pessoas a ter uma visão mais humanitária sobre o ateu e não essa visão de tipo tentar imputar o máximo de desgraça possível ao ateu, né? Mas Não, legal, Flávio. realmente é algo. Deixa eu até te falar, né, Flávio? Eu gostei de ser um cara assim, bem respeitador. Eu gosto quando a gente tem esse tipo de diálogo aqui na internet, né? Nem sempre é possível. Aqui está sendo possível, legal. E assim, mas você acha que se tivesse a maioria de ateus no mundo, né, teria mais ONGs ateístas mesmo? Teria mais. Por que eu falo isso na essência, né? Que eu vejo que algumas coisas fluem do próprio princípio do cristianismo. Quer ver um caso polêmico do estupro? O estupro, eu sei que gente, é terrível. O estupro é horrível, claro. E a gente tem que proteger a pessoa que sofreu esse tipo de situação também. Tem que proteger. Só que a gente tem que proteger a pessoa que está lá dentro também, uma vida, né? Eu falo assim, é que as pessoas não reconhecem que é vida. Pode estar com 11 meses, cara, e às vezes a pessoa tá... Não tô nem falando do aspecto legal, na prática, qualquer lugar, a pessoa tá com 11 meses. Criança com 11 meses, eles estão permitindo... as pessoas estão se desfazendo de um filho no ventre. Aí eu falo, se fosse uma criança de 5 anos, imagina essa cena. Ou qualquer ser humano, você coloca dentro do ventre, essa pessoa sofreu a violência, mas eu vou tirar essa criança de 5 anos lá de dentro e matar ela? Se eu não tiro a de 5 anos, por que eu tiro a de 11 meses, sabe? E esse tipo de coisa eu só vejo vindo do cristianismo, porque o cristianismo reconhece a vida como um dom de Deus, de uma maneira que eu percebo que é muito relativizada, né, em alguns aspectos do ateísmo. Primeiro ponto aqui é um ponto que eu estou tentando ressaltar aqui o tempo inteiro, tá? Essa parte aqui não é sobre o ateísmo, tá? Isso daí é uma visão mais do ateu, né? Porque tem tanta essa relativização de vida. Não é uma pauta do ateísmo, isso aqui sequer, não é nem pauta do ateísmo, essa ideia de vida, não vida, bem, mal, isso daí nem pauta do ateísmo é, né? Então, por isso temos que tomar esse cuidado, né? Porque o ateísmo, ele é assim, ele é muito ambíguo em tudo que prega, né? Tanto que nós vemos ateus com pensamentos que divergem muito um do outro, né? Porque o ateísmo ele não tem essa cartilha assim tão bem fomentada quanto o cristianismo possui, né? Não faça isso, não faça aquilo, siga de tal maneira, dessa forma. Então, assim, o ateísmo deixa muito difícil você decidir aquilo que como eu posso dizer, qual seria a sua visão de conduta de mundo, vamos dizer assim, né? Sim, Flávio. E sobre o pessoal te criticar aí na live, cara, quanto a isso eu diria que eu me junto a você, tá? Eu também, qualquer live que a gente vai, sempre vai ter haters, tá? Quanto a isso, fica em paz, né? Acontece com todos nós. Flávio e Luiz, deu tempo aqui da conversa livre de vocês. Agora, cada um vai deixar suas considerações finais. Terão ambos 5 minutos, beleza? Deixar o Luiz começar. Vai lá, Luiz, 5 minutos. Pode ficar à vontade, tá bom?
Legal. Maravilha. Obrigado, Flávio, pela conversa. Acho que foi bem respeitosa. Eu sempre enfatizo quando isso ocorre, né? Nesses muitos debates que eu tenho tido desde o ano passado para cá. Jadson, obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer falar aqui no seu canal. Que Deus continue abençoando. E abençoando a vida do Flávio, embora o Flávio não creia nele, né? Nem Deus. Mas, da nossa parte, claro, desejamos o bem das pessoas. E, cara, eu fico grato a Deus por falar de temas como esse, que para mim são essenciais, né? São muito importantes. Eu comecei dizendo isso. E para mim ficou claro algumas coisas aqui, né? Assim, primeiro, de fato, e que bom que o Flávio reconhece isso, né? Outros eu vejo que não reconhecem. A visão ateísta, ela tem esse nível de subjetividade. Só que mais do que ficar rechaçando o outro lado, o que eu quero é apresentar a minha cosmovisão e dizer que, cara, não apenas pragmaticamente, mas logicamente, né? No campo das ideias, faz sentido crer em Deus. E aspectos como esse, embora não são os argumentos que eu mais utilizo na internet quando eu vou conversar com ateus, mas o aspecto do bem e do mal, ele precisa de resposta, porque realmente é crítico, tá, Flávio e colegas? Eu sei que é um dos maiores dilemas que nós temos, realmente, para quem crê em Deus. Só que no final do dia, a resposta é uma das maiores também. E eu quero justamente chegar no cume do Everest, dando essa maior resposta, conectando com uma coisa que o Flávio falou lá atrás, da mulher adúltera, né? Realmente, lá atrás, a mulher adúltera, por causa de um estado de teocracia dentro do seu contexto, o princípio sempre foi o mesmo, adultério sempre foi pecado. A forma como lidamos no mundo com esse pecado, às vezes foi apedrejando, às vezes hoje nem era crime até no Código Penal, até anos atrás, agora não é. Mas a grande questão é muito mais do que isso o preço do pecado. Com o tempo, a forma de tratar e o contexto pode até mudar, mas o princípio permanece. O pecado sempre vai ser pecado. E é desse nível que eu quero chegar. Qual que é o preço do pecado? Gente, apesar de todo o mal no mundo, e eu falo isso com muita sensibilidade, aqueles que talvez estejam sofrendo ouvir uma coisa dessas, mas ouvir a verdade. Que tudo que nós sofremos nesse mundo nem chega ao que nós merecemos diante de Deus. Lembra do mosquito que eu usei lá? O Jonathan Edwards gostava de um exemplo que faz sentido. Eu esmago um mosquito, não é nada. Se eu matar alguém da minha estatura de ontologia, é algo terrível. Imagina o mínimo pecado que nós não fazemos contra um Deus que é infinitamente maior do que nós, mais santo, mais justo, mais puro. Nós não temos noção da gravidade do nosso pecado. A gente é um ninho andando, 1900 e pouco, batendo numa Porsche, cara. Eu sei que Deus não é ferido por nós, mas a dignidade dele é ofendida. E nós ferimos esse Deus infinito do universo e acho que é um negócio simples, não é. O preço do pecado é algo muito, muito mais grave. É um preço, que eu diria, infinito, porque colidimos contra o Deus infinito, não contra um ser humano finito, que eu matar o ser humano já me leva, em alguns países, até a pena de morte. Então, não só adultério, mas qualquer outro. Deus nunca deu às pessoas nessa terra o que elas realmente mereciam. É por isso que vai ter... Não, gente, não deu. Porque e ainda bem por isso, porque eu sei que um assassino horrível, que hoje tá morrendo velhinho lá, de modo injusto, às vezes solto, aquele cara que fez coisas horrendas ao longo da vida, vai haver um juízo final. E essa é uma palavra de esperança que, infelizmente, no ateísmo não tem. No ateísmo, injustiças vão acontecer e acabou. Mas na visão teísta vai ter um juízo final onde essas pessoas vão receber. E o que elas vão receber? Todos que pecaram, o mínimo pecado, que nós não sabemos, isso já na verdade justifica tudo que nós sofremos. Todo sofrimento nesse mundo não chega nem de perto ao que merecemos. E os casos das crianças e tal, a gente já falou como é que funciona. E a grande verdade é o preço é infinito. Nós deveríamos ser esmagados justamente com o que a Bíblia conceitou como juízo final, a segunda morte, né, sendo punidos de um modo que a gente nem viu ainda nessa terra. Mas o amor de Deus é tão grande que mesmo para essas pessoas que hoje estão pecando, ele envia o seu Filho, Filho de Deus, Deus infinito também, e por isso ele tem o preço do pecado que nenhuma criatura poderia pagar. E ele troca, ele faz um sacrifício vicário, substitutivo, morre em nosso lugar, justamente para pagar essa dívida. Mas Deus não poderia só perdoar? Não, ele é um Deus justo, mas ele é um Deus bom, e para ele ser bom ele tem que ser justo. Deus não vai falar só para um assassino em série e falar, vai embora, tudo bem. Não, a justiça tem que ser feita. A boa notícia para aquele que crê em Deus, e especificamente no cristianismo, é que a justiça foi feita em Cristo, na cruz, 2000 anos atrás. Deus esmagou o seu próprio Filho, preferiu isso, e não estou dizendo que foi bom, foi horrível, mas ele escolheu fazer isso. Jesus veio ao mundo voluntariamente fazer isso, para salvar aqueles que um dia pecaram e eram infinitamente devedores, mas ele, como Deus infinito, pagou esse pecado infinito de todos nós. E isso é que nos dá esperança também de uma vida infinita agora, uma vida eterna, num estado melhor do que o anterior.
do que se nunca ninguém tivesse pecado, porque agora não apenas somos meras criaturas, seremos considerados filhos de Deus, amigos de Deus, como a própria Bíblia fala, e vivendo num mundo onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa, para mim, é uma esperança verdadeira e a melhor das escolhas. Se fosse a aposta de Pascal, né? Olha, eu prefiro escolher isso do que escolher uma vida onde as injustiças vão existir, onde o bem e mal não é justificável e no final das contas, infelizmente, né, nada vai ser feito em relação a isso. Agora é a vez do Flávio, suas considerações finais, fica à vontade, pode ir. Primeiramente, né, devo agradecer, né, a oportunidade de ter esse debate, né, ao meu colega que debateu aqui comigo também, cara, eu achei muito boa a postura dele, embora eu discorde daquilo que ele falou, não significa que eu leve essa ideia para um ponto mais extremo, tá? Todo pensamento que o senhor teve é legítimo, né? Em alguns pontos eu discordo com o senhor, né? Mas é aquele ponto, né? Tipo, por exemplo, o senhor citou sobre a questão da morte lá, né? Que um pecado contra Deus, né, nós receberíamos uma punição sobre isso, né? E determinadas coisas erradas que nós fazemos aqui, nós não viveríamos o suficiente aqui na Terra, inclusive, ou não teria uma punição suficiente para ser conforme aquilo que nós cometemos, né? Mas eu acredito que não tem erro nenhum no mundo que você consiga cometer que mereça uma punição eterna, né? Eu não sei se essa é a visão bíblica que o senhor possui, mas existem algumas visões, né, cristãs que acreditam no eterno, né, no sofrimento eterno, alguns no sofrimento temporário, alguns no aniquilar, que acabou, morreu, acabou e acabou, né? É aniquilismo. Aniquilacionismo. É, aniquilacionismo, cara. Eu me lembro disso daí que eu vi com o Banzoli, eu participei da live com o Banzoli para tirar essas dúvidas, cara. E tem essa visão aí também de que, tipo, as pessoas boas morreram, né? Eles ficariam em Cristo, as pessoas que eram mal morreu e acabou, né? Então, assim, dependendo da vertente da visão cristã que está sendo colocada aqui, né? Algumas visões realmente são melhores do que outras mesmo. Se nós acreditarmos, por exemplo, alguma pessoa ruim cometeu alguma coisa ruim, vai ser punido por determinado tempo, depois vai se redimir e vai seguir a vida novamente agora, só que agora em Cristo, né? Isso aí é uma visão boa, né, cara? É uma visão, assim, muito otimista das coisas, né? Assim como essa visão de tipo, você cometeu alguns erros, você cometeu erros aí, né? Alguns não, vou colocar que você cometeu um montão aí, né? Porque ninguém vai ser condenado ao inferno pela narrativa bíblica por um erro ou outro, né? Você teria que viver uma vida de erros, assim, e não se arrepender regrado a isso daí, né? Então, aí esse cara aí iria ser aniquilado, né? Então, também até que é uma visão boa também, né? Porque entraria na mesma visão até que eu tenho, né? De eu morrer e acabou, né? Então, assim, eu posso concordar com o senhor que essa visão que o senhor possui sobre pós-morte, sobre justificativa das coisas, é uma visão que realmente é mais agradável aos olhos, né? É uma visão mais agradável aos olhos. É uma visão que, se eu pudesse ter, eu teria, mas é uma visão que eu não consigo acreditar, né? Eu olho para esse tipo de coisa e acho absurdo demais, assim, impossibilidade de se acontecer. Então, eu não coloco essa ideia de, tipo, a visão ateísta é uma visão que é melhor do que as outras, né? Pautado nessa ideia de um bem futuro, de um bem-estar ou algo assim do tipo. Não, a visão ateísta é uma visão bem mais fria das coisas mesmo, né? Ela não se propõe a ser uma visão que como eu posso dizer, que te conforte, né? É uma visão que pauta naquilo que você consegue observar, pronto, e acabou. E se isso vai te confortar ou não, infelizmente, isso daí para o ateísmo é problema seu, sabe? Não é uma visão assim tão aconchegante quanto a visão cristã que possui, né? De tipo, olha, tem um negócio bonitinho aqui para você, que te conforta, as coisas ruins que acontecem na sua vida. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Se durante essa vida que você teve, você não conseguiu ser feliz, né? Quem sabe no pós-vida você consiga viver essa alegria, né? É uma visão bonita, né? Eu não vou negar isso daí em momento algum, né? Não vou denegrir essa visão em momento algum, né? Só que é uma visão que a gente não consegue, de certa maneira, comprovar isso de maneira alguma para ninguém, né? É uma visão de fé. E o ateísmo é uma visão que ela parte daquela ideia de eu só acredito no que eu vejo, só acredito naquilo que eu provo. Então não é uma visão para te confortar, né? Eu concordo plenamente com o senhor que a sua visão, em questão de escolha, né? Se eu pudesse escolher o mundo ao qual nós teríamos, né? Eu escolheria um mundo perfeito ao qual não há dor, não há sofrimento, não há nada, não há essas coisas ruins que acontecem, mas infelizmente a gente não escolhe o mundo que nós vivemos, né? Nós não é nosso desejo que molda a realidade à nossa volta. Nós temos uma realidade aqui fixa, independente da nossa vontade, essa realidade acontece, né? Então, eu concordo plenamente com o senhor nessa questão de que a visão cristã é uma visão, assim, de certa forma, ela, como eu posso dizer, ela tem um impacto emocional maior para confortar as pessoas, né? Imagina só, alguém que perde um filho, por exemplo. Se eu chegar e dizer, tu perdeu teu filho, tu nunca mais vai ver ele na vida, acabou aqui, segue tua vida. Se tu quer ter um filho, faz outro, né? Isso daí não vai confortar ninguém.
Mas se eu disser, como foi essa questão de tipo, olha, pós-vida, você vai encontrar seu filho novamente, né? Seu filho está com Deus, esse tipo de coisa. Vê como isso é muito mais confortante. Então, assim, eu tiro a legitimidade da importância que a religião possui. Para algumas pessoas, a religião é muito importante, porque isso daí é como um pilar para sustentar elas. Né? Eu não posso colocar o meu caso, no meu caso, né, de eu como ateu, a religião não tem lá tanta importância assim para mim, né? Mas em caso de outras pessoas tem, né? E eu não posso tirar isso daí. Né? Para mim seria até desumano fazer isso com alguém, né? Tirar um pouco de esperança que as pessoas possuem, né? Em um mundo que é tão ruim, tão com tantas coisas desgraçadas no mundo, né? Eu ir lá e tirar esse pouquinho de esperança que as pessoas têm, né? Então, assim, se você é religioso e isso te faz bem, cara, continua religioso, não sai da tua religião, não, cara. Não tem. Permanece naquilo que te faz bem, que te motiva a ser uma pessoa melhor cada dia mais. Gostaria de agradecer ao Luiz pela disposição e também por ter participado desse debate. Muito obrigado também, Flávio, pela disposição. E, Jadson, Está assistindo. Pode comentar, Luiz. Se for possível, até pode dar para o Flávio também. Algo fora do debate aqui, eu esqueci de avisar, né? Eu tinha publicado aquele livro Comentário Trintário da Bíblia Sagrada, e 2 semanas atrás eu publiquei o livro A Origem, com o ISBN e tudo, né? Junto com outros colegas, são 3 autores. Até recomendo, Flávio, se quiser, pode até depois mandar o endereço, te mando de presente também, é uma discussão bacana. Eu tenho um livro também chamado Deus e o Problema do Mal, mas esse aqui foi publicado, cara, teve a recomendação do Dr. Marcos Eberlin e tem o prefácio do Dr. Rodrigo Silva, cara. Foi muito top, assim, fiquei muito honrado de fazer. Então, recomendo aí pra galera, tá na editora Promessa. E se quiser, Flávio, até te manda aí como cortesia. Eu acho que pode agregar, talvez fazer aí, agregar nas suas reflexões também. Tá bom? Eu não sei se tu tá no grupo do WhatsApp, mas se tu tiver, eu entro em contato com você e pode mandar para mim, né? Minha biblioteca física tá triste, cara. Eu não tenho quase livro físico, só tenho livro digital, né? Tá destruindo a minha vista esse negócio, né, de só ler no digital. Então, se mandar para mim, eu também não sou dessa, não. Eu gosto dos físicos também. Beleza. Ele está no grupo de debates, beleza? Eu vou marcar vocês dois lá e você vai saber qual que é o contato dele. Enfim, você que está assistindo, galera, eu quero pedir que vocês deixem um comentário, ok? Eu estarei encerrando já a live. Deixa comentário elogiando o Luiz. Você que é ateu, você concorda? Ou você que está assistindo, independente da sua religião, concorda com as coisas que o Flávio comentou. Deixe também elogiando o Flávio. Deixe críticas, beleza? E é isso aí. Deixe seu comentário para engajamento do vídeo. Até o próximo debate. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau, galera.